Na guerra na Ucrânia, a atenção recente tem se concentrado em drones e sistemas não tripulados. No ar, no mar e cada vez mais em terra, esses sistemas autônomos e semi-autônomos mudaram fundamentalmente a forma como a guerra é travada e representam o seu futuro. Esses sistemas de armas não tripulados destruíram de forma inédita sistemas muito mais caros e pesados, como tanques e veículos blindados. Isso fez crescer o número de pessoas dizendo que esses pesos pesados do campo de batalha estão se tornando obsoletos. Se você perguntar aos soldados na linha de frente, eles dirão que pelo menos um pilar da guerra do século XX continua tão importante: a artilharia. Projéteis de artilharia e foguetes disparados de sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, ou MLRS, podem não oferecer o mesmo nível de precisão e manobrabilidade dos drones FPV e dos drones kamikaze mais pesados, mas ainda causam grandes danos às forças inimigas armadas próximas à linha de frente. E agora, graças a uma inovação espanhola, o sistema básico de MLRS da Ucrânia, o Grad BM-BM21, está sendo convertido de lançador de projéteis não guiados para um lançador de munições guiadas de precisão. Entenda como funciona e por que pode fazer grande diferença no campo de batalha. A empresa espanhola ENIE criou kits de guiagem de precisão que aumentam a precisão dos foguetes do BM-BM21 de centenas de metros para apenas alguns metros. A notícia sobre a introdução desses kits surgiu publicamente pela primeira vez na Eurosaturn 2026 Defense Expo, no Parc de l'Exposition de Villepinte, em Paris, França. A edição de 2026 foi marcada por um aumento significativo na participação ucraniana, passando de apenas 5 expositores em 2024 para mais de 80 empresas 2 anos depois. Empresas ucranianas exibem sistemas não tripulados, soluções de guerra eletrônica e capacidades de ataque de longo alcance. Firepoint, por exemplo, apresentou seu programa antibalístico Freya, uma nova arma de longo alcance, enquanto Thermo Projects Ucrânia demonstrou sistemas móveis de controle climático para veículos militares. Não eram só novas capacidades em sistemas não tripulados e alta tecnologia em exibição. Inovações em MLRS também estavam no topo da agenda. Lockheed Martin revelou o HIMARS Flex, uma evolução modular do seu famoso MLRS. O Flex possui um lançador de 2 pods que dobra a capacidade de munição de 6 para 12 foguetes. Crucialmente, esta variante pode disparar interceptadores de defesa aérea, incluindo mísseis Patriot Pack, além dos GMLRS e Attackings padrão, adicionando uma capacidade de defesa antimísseis em camadas à plataforma de ataque. O consórcio europeu KNDS revelou o demonstrador do Sistema de Artilharia de Longo Alcance, ou LORAS. Ele utiliza um novo canhão de 155 mm de 58 calibres para alcançar alcances de 80 a 100 km com munição de precisão, preenchendo a lacuna entre obuseiros tradicionais e MLRS. Novas variantes do Sistema Global de Foguetes de Artilharia Móvel, ou HIMARS, uma colaboração entre Rheinmetall e Lockheed Martin, também foram reveladas, embora tenham ficado um pouco ofuscadas pelo anúncio do HIMARS Flex. É provável que todos esses sistemas acabem sendo incorporados às Forças Armadas da Ucrânia com o tempo. Enquanto isso, outra inovação em sistemas de lançamento múltiplo de foguetes apresentada na Expo provavelmente fará uma diferença mais imediata, e já pode estar fazendo. De acordo com a EME, sigla para Escribano Mechanical and Engineering, mais de 11 mil de seus kits de guiagem para foguetes BM-21 já foram entregues à Ucrânia desde 2023, com dezenas de milhares a serem entregues futuramente. Por que isso pode ser um divisor de águas? Bem, em resumo, os kits aumentam drasticamente a precisão dos foguetes. Segundo a empresa, ela está produzindo 2 tipos de kits de guiagem para a Ucrânia. O primeiro utiliza satélites ou GNSS e navegação inercial ou INS. Esses kits reduzem o erro circular provável das munições BM-21 de uma base de 200 a 500 metros para cerca de apenas 15 metros. Essa é uma diferença enorme, mas fica ainda melhor. Uma variante guiada por laser também foi desenvolvida a pedido da Ucrânia e atinge uma precisão de menos de 3 metros, mesmo sob condições de guerra eletrônica ativa e interferência. Até o primeiro trimestre de 2026, 1000 kits nessa configuração já haviam sido entregues. A variante a laser é um pouco mais longa do que a versão GNSS e INS e possui 4 aletas dianteiras controladas independentemente, em vez de 2. Ambas as variantes são universais e compatíveis com todos os foguetes lançados pelo Grad. Elas também parecem compatíveis com as adaptações e modernizações feitas pela Ucrânia,
que abordaremos adiante. O foguete padrão que a Ucrânia usa com seus Grads é o M21OF, de 122 mm não guiado. Um projétil de combustível sólido, projetado para efeitos de fragmentação de alto explosivo contra alvos em área. O foguete pesa cerca de 66 kg no total, incorporando uma ogiva de 18,4 kg carregada com explosivo à base de TNT, como o TGAF-5. Lançado a partir dos pods do sistema, ele atinge uma velocidade de saída de cerca de 690 metros por segundo, permitindo um alcance máximo de aproximadamente 20 km. É uma munição particularmente brutal. A fragmentação interna da ogiva M21OF gera aproximadamente 3.950 fragmentos, pesando meio grama ou mais após a detonação, que se dispersam em um raio letal de cerca de 28 a 40 metros. Então, esses foguetes são ideais para fogo de saturação para negação aérea e são particularmente eficazes contra concentrações de infantaria exposta e veículos leves, sem proteção blindada. O BM-21 padrão possui um lançador de 40 tubos e pode disparar toda a sua carga em apenas 20 segundos, alcançando uma cadência de tiro efetiva de aproximadamente 120 foguetes por minuto por veículo. Em configurações padrão de bateria, que frequentemente envolvem múltiplos lançamentos coordenados, centenas ou milhares de projéteis podem ser disparados em salvas coordenadas, saturando zonas-alvo em áreas que excedem 400 metros de diâmetro por salva de lançador. Essas rajadas são algo aterrorizante de se enfrentar. Elas causam uma grande perturbação psicológica, além da negação diária, obrigando as forças inimigas a buscar abrigo e interromper manobras por longos períodos. Os foguetes que chegam produzem um ruído característico de assobio, que aumenta o medo e a desorientação, ampliando os efeitos não letais sobre o moral e a coesão das tropas. Aliada à grande dispersão das ogivas de fragmentação de alto explosivo, uma salva típica pode suprimir a infantaria inimiga ou baterias de artilharia por 10 a 20 minutos, impedindo movimentos seguros e forçando a dispersão. Essa capacidade de fornecer fogo imediato e de alta densidade em condições de desgaste na linha de frente é o motivo pelo qual os Grades continuam formando a espinha dorsal da artilharia de foguetes, tanto para o lado ucraniano quanto para o russo, apesar do avanço dos drones e dos radares de contrabateria. Mas havia alguns problemas antigos, que os novos kits ajudam a resolver. A principal desvantagem do M21OF, também conhecido como 9M22U, é sua precisão limitada. Esses projéteis não guiados, estabilizados por rotação, seguem uma trajetória balística afetada por vento e ângulo de lançamento, causando maior dispersão à medida que a distância aumenta. Eles também têm um alcance um pouco limitado, mas essa limitação foi reduzida com o uso de foguetes de alcance estendido mais novos, como o 9M521 e o 9M522, que aumentam significativamente o alcance do sistema. Esses foguetes apresentam aerodinâmica e propelente aprimorados, estendendo o alcance efetivo para algo entre 29 e 45 km. Isso permite que os Grades alcancem áreas mais profundas atrás das linhas inimigas, ficando fora do alcance da contrabateria. A Ucrânia também fez uso extensivo de munições especializadas para o BM-21. Por exemplo, o 9M519 é um foguete de interferência radioeletrônica, projetado para interromper as comunicações inimigas. Os 9M42 e 9M43 são foguetes de iluminação e marcação de alvos, usados para iluminar o campo de batalha à noite ou designar alvos para outras unidades de artilharia. A família BM-21 também inclui foguetes termobáricos de 122 mm, que criam ondas de sobrepressão massivas extremamente eficazes contra pessoal em trincheiras e estruturas fortificadas. Os kits EM e E são, segundo relatos, compatíveis com todos os tipos de munição de 122 mm que a Ucrânia utiliza com seus Grads. Isso faz com que esses foguetes sejam bem mais precisos. Os kits também funcionam com tubos de lançamento individuais, e tem outra característica que pode ser decisiva no futuro. Eles são totalmente livres de ITAR. ITAR, sigla de International Traffic in Arms Regulations, são normas do governo dos Estados Unidos que regulam exportação, importação e transferência temporária de artigos, serviços e dados técnicos ligados à defesa dos Estados Unidos. Seu objetivo principal é proteger a segurança nacional dos Estados Unidos e promover a política externa, impedindo que tecnologias militares sensíveis cheguem aos adversários. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial,
número de telefone e informações familiares podem estar online agora e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos e após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código SPECIAL para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. Itens regulados pelo ITAR costumam ter acordos rígidos de usuário final que restringem onde e como a arma é usada. Eles também podem estar sujeitos a atrasos na concessão de licenças e até mesmo a possíveis embargos. O principal benefício de um sistema livre de ITAR é dispensar a aprovação do Departamento de Estado dos Estados Unidos para uso, modificação ou transferência do equipamento. Os Estados Unidos não podem vetar o emprego ou a reexportação de sistemas livres de ITAR para terceiros, por exemplo, enviá-los para a Ucrânia. Dessa forma, produção e manutenção seguem mesmo com mudanças nas prioridades políticas dos Estados Unidos. A Ucrânia já sofreu com mudanças nas prioridades dos Estados Unidos diversas vezes durante a guerra. O fato de os kits EEM e E serem livres de ITAR garante que não dependerão de decisões políticas dos Estados Unidos ou alterações no estoque das Forças Armadas Americanas. Eles transformam uma arma de saturação antiga e imprecisa em um foguete guiado de precisão, assim como um HIMARS. E isso lhe dá uma nova vida. Até agora, os sistemas Grad da Ucrânia e outros MLRS modificados da era soviética desempenharam um papel diferente dos sistemas HIMARS e M270 MLRS fabricados nos Estados Unidos. O BM-21 Grad foi o principal cavalo de batalha da artilharia de alto volume e curto alcance da Ucrânia. Já os sistemas HIMARS e M270 MLRS do Ocidente têm sido usados principalmente para ataques de precisão e em profundidade. O Grad tem poder de fogo de saturação superior para trincheiras na linha de frente, mas faltava alcance, precisão e sobrevivência, frente aos equivalentes da OTAN até agora. Comparado à salva do BM-21 de 40 foguetes não guiados de 122 mm, o M142 HIMARS e o M270 MLRS disparam respectivamente 6 ou 12 foguetes guiados GMLRS de 227 mm. Os sistemas ocidentais utilizam orientação GPS e INS para alcançar probabilidade de erro circular entre 5 e 10 metros. Esse alto grau de precisão permite destruir alvos de alto valor, como postos de comando e depósitos de munição, com um único foguete, em vez de um bombardeio de saturação. O M142 HIMARS e o M270 MLRS também têm uma vantagem significativa sobre os mísseis Grad padrão em termos de alcance. Comparado ao alcance dos mísseis Grad, que varia de 20 a 45 km, os sistemas padrão HIMARS e M270, disparando foguetes GMLRS, alcançam 80 a 90 km. Quando equipados com mísseis táticos ATACMS de calibre 610 mm, eles podem atingir alvos a até 300 km de distância. Isso permite que as forças ucranianas atinjam alvos logísticos e de comando russos longe da linha de frente, algo que o Grad não consegue. Os novos kits de orientação espanhóis não aumentam o alcance dos foguetes do BM-21 em si, mas os tornam várias ordens de magnitude mais precisos. Isso permite ataques precisos na linha de frente, antes possíveis apenas com drones, que usam ogivas menores e são menos eficazes contra posições fortificadas. Isso é especialmente importante para a Ucrânia por dois motivos. Primeiro, diferente dos foguetes GMLRS ou ATACMS, a Ucrânia não depende dos Estados Unidos ou outros parceiros para obter foguetes Grad. Ela herdou grandes estoques ao se tornar independente da União Soviética e ainda os fabrica internamente. A fábrica de reparos Shepativka, na cidade de Shepativka, no Oblast de Khmelnytsk, no oeste da Ucrânia, que faz parte da Corporação Estatal de Defesa, Ukroboronprom, há muito tempo é o centro principal de produção de foguetes de 122 mm. Como grande parte da fabricação de defesa da Ucrânia ocorre em locais secretos, não se sabe se a fábrica ainda é a principal fabricante.
O local teria sido atingido em várias ocasiões por ataques de mísseis russos em 2023 e 2025. Além disso, graças ao amplo uso do Grad ao longo dos anos, ainda há muita munição disponível caso a Ucrânia precise comprar mais. Acredita-se que cerca de 100 mil sistemas Grad BM-BM-21 tenham sido produzidos no total, entrando em serviço em pelo menos 72 forças armadas ao redor do mundo e em quase todas as grandes guerras desde a década de 1960. Sabe-se até que a Ucrânia adquiriu mísseis BM-21 dos Estados Unidos em 2022. Cansado das mesmas histórias e dos mesmos enfoques em todos os canais do YouTube? Inscreva-se no The Military Show para uma nova perspectiva. Trazemos notícias militares importantes e explicamos sua relevância. Inscreva-se e ative notificações para receber tudo em primeira mão. Assim como muitos outros sistemas da era soviética que herdou, a Ucrânia não se limitou a consumir os estoques dos antigos BM-21 soviéticos que recebeu. Quando a Rússia invadiu em fevereiro de 2022 a Ucrânia, possuía aproximadamente 260 sistemas BM-21 Grad, com algumas fontes estimando um estoque de até 600 unidades. Em 2024, o número de sistemas restantes em serviço ucraniano havia diminuído para cerca de 100, com pelo menos 54 variantes confirmadas visualmente como perdidas em combate, até dezembro de 2024. Poucos desses remanescentes ainda são sistemas soviéticos originais, pois a Ucrânia tem modernizado esses equipamentos para criar armas adequadas aos campos de batalha atuais. A modernização focou principalmente em instalar lançadores em caminhões mais modernos. O lançador funciona de forma confiável e, aparentemente, não exigiu muita atenção. É um módulo reutilizável com 40 tubos de lançamento em uma matriz retangular 4x10 elevado hidraulicamente de 0 a 55 graus. Para transporte, ele é girado para frente sobre a cabine, reduzindo a silhueta e facilitando o transporte. 2 macacos hidráulicos traseiros são estendidos para apoiar o veículo contra o recuo, aumentando a estabilidade no lançamento, especialmente fora de estrada. Os pods são recarregados manualmente ou com equipamento auxiliar de um caminhão de munição, levando geralmente de 5 a 10 minutos para uma equipe treinada. Esse design destaca rápido posicionamento e retirada, essencial para o sistema apoiar fogo intenso e em grande volume. Mas o chassi no qual os lançadores foram originalmente montados já passou há muito da validade. Para ser justo, como sugere a popularidade duradoura do sistema, o chassi original do caminhão Ural 375D 6x6 é robusto e adequado à função. Sua tração nas 4 rodas e grande altura em relação ao solo são exatamente o que é necessário para enfrentar as estradas ruins e as condições fora de estrada do interior do leste da Ucrânia. No entanto, o motor de 180 cavalos de potência do Ural 375D faz com que sua velocidade seja limitada a cerca de 75 km por hora nas rodovias, aumentando sua exposição a ameaças aéreas. Isso é um problema na era dos drones, pois a cabine dianteira do motorista e da tripulação não é blindada, mostrando que o Grad prioriza simplicidade e rapidez, não proteção. Mas para a Ucrânia há um problema ainda maior com o Ural 375D. O chassi e as peças de reposição são fabricados na Rússia. Depender de suprimentos do inimigo é obviamente totalmente inviável. Desde o início dos anos 2000, a Ucrânia monta ativamente lançadores Grad em caminhões modernizados. Em particular, o Kras 260 de fabricação ucraniana e seus sucessores modernos, como o Kras 6322. As vantagens de usar o chassi ucraniano vão muito além da aquisição de peças. Ele é muito mais potente para começar. O Kras 260 é equipado com o motor diesel Yams 238L 14,9 litros V8, que produz 300 cavalos de potência, em comparação com os 180 cavalos oferecidos pelo motor a gasolina ZIL 375 V8 de 7 litros, do Ural 375D. O motor diesel garante economia de combustível bem maior, dobrando o alcance do caminhão para cerca de 1.000 km. O motor mais potente do Kras oferece melhor relação potência-peso, aumentando a aceleração e subida mesmo com carga máxima de foguetes. O Kras 260 também dobra a capacidade de carga para 9 toneladas, possibilitando incluir equipamentos modernos mais pesados, como cabines blindadas, sistemas de recarga automatizados e armazenamento extra de munição. O chassi do Kras foi projetado para integrar-se facilmente a modernos sistemas digitais de controle de tiro, navegação por GPS e unidades de estabilização automatizadas, reduzindo em até 4 vezes o tempo de preparação e aumentando a precisão.
Por isso, desde o início dos anos 2000, a Ucrânia desenvolve ativamente novas variantes do Grad no chassi CRAS. Isso inclui o BM-21K, que apresenta um chassi CRAS 260 de cabine dupla modificada, com um sistema de controle de tiro aprimorado. O Bastion 1 e o Bastion 2 também são modernizações baseadas no chassi CRAS 260, sendo que o último possui espaço de armazenamento para mais 40 mísseis. Há também o Verba, uma modernização baseada em um chassi CRAS 6322, de cabine dupla modificada, com um sistema de controle de tiro digital. A Ucrânia até desenvolveu um Mini Grad, que utiliza peças do BM-21 Grad original, montadas em caminhonetes. Esses Mini Grads disparam 3 mísseis em sequência, em vez de 10, embora com maior precisão. De acordo com o analista militar ucraniano Alexander Muzienko, existem 3 vantagens em usar os Mini Grads. Sua mobilidade extra permite que eles se movam rapidamente. Unidades que os possuem podem atirar em um alvo sem esperar chamar a artilharia de outro lugar e fornecem poder de fogo extra para unidades de infantaria pouco armadas. As inovações ucranianas com o Grad não param aí. Em maio de 2026, a 50ª Brigada de Artilharia apresentou variantes modernizadas do BM-21, com proteção antidrone totalmente nova. A principal característica dos sistemas Grad aprimorados é a ampla blindagem extra. O conjunto de tubos de lançamento recebeu uma grelha sólida que se estende na direção do disparo, característica comum desse tipo de sistema de armas. Há também uma estrutura de malha complexa na frente da cabine do veículo, que lembra muito o design visto em tanques e veículos blindados ucranianos. A estrutura pode ser dobrada para cima ou para baixo, facilitando o acesso ao motor para manutenção ou reparos. Dobrada para cima, ela quase certamente melhora a visibilidade da estrada à frente. Equipamentos de guerra eletrônica em forma de cúpula foram instalados no topo da cabine, essenciais nos campos de batalha atuais, cheios de drones. As portas receberam grades reforçadas para aumentar a proteção da tripulação contra drones kamikaze. Todas as variantes do Grad da Ucrânia ficaram muito mais resistentes. E agora, graças à introdução dos kits de guiagem EM e E, seus foguetes estão no mesmo nível de precisão dos HIMARS e M270. Isso dá à Ucrânia uma nova vantagem no campo de batalha. Suas variantes do Grad não servem mais apenas para saturar uma área com terror. Agora eles podem realizar 40 ataques precisos em questão de segundos, e é uma fração do custo de disparar foguetes HIMARS de alto valor. Os foguetes GMLRS custam aproximadamente de $150 mil americanos a $200 mil americanos cada, e dependem de cadeias de suprimentos ocidentais, tornando-os um recurso escasso, reservado para alvos de alta prioridade. Os mísseis ATACMS custam entre $1 milhão e $1,7 milhão cada, conforme a variante. Em comparação, um foguete BM-21 não guiado padrão custa na faixa de $1.000 a $10 mil, dependendo do fabricante, da idade e do tipo de míssil. É verdade que, para garantir o acerto direto em um alvo específico, provavelmente você só precisaria disparar um único míssil GMLRS ou ATACMS, enquanto seria necessário uma salva completa de 40 foguetes BM-21 não guiados para obter o mesmo efeito. Isso reduz significativamente a diferença de custo. Mas com a introdução dos kits EM e E, o custo de um foguete guiado de precisão para a Ucrânia despencou. E esse provavelmente é apenas o primeiro grande benefício de uma parceria promissora para as Forças Armadas da Ucrânia. Porque a colaboração com a EMNI não para nos kits de guiagem. Em maio de 2025, o Kroboronprom assinou um memorando com a EMNI para desenvolver armas em conjunto e produzir módulos espanhóis localmente dentro da Ucrânia. Separadamente, o fabricante ucraniano de Vants, Sklayton, assinou um acordo de cooperação com a empresa em março de 2026. O significado prático desses acordos ainda é incerto. Porém, uma breve análise de outros sistemas em desenvolvimento pela EMNI já preocupa a liderança russa. O principal produto da empresa é a torre remota Guardian 30, que, segundo relatos, já está em ação na Ucrânia. Esta é uma estação de armas controlada remotamente, armada com um canhão automático de 30 mm, normalmente o MK-44 Bushmaster 2, e uma metralhadora coaxial de 7,62 mm. Ela foi feita para ser integrada em veículos blindados como o BTR-34 da Ucrânia, ou chassis de transporte, oferecendo mais proteção à tripulação. A EMNI também fabrica a Guardian 2.0 RWS, uma estação de armas remota mais leve, capaz de montar metralhadoras médias de 7,62 ou 12,7 mm, ou lançadores automáticos de granadas de 40 mm. Ela tem câmeras avançadas para dia e noite, além de telêmetros a laser para engajamento preciso. Em algum lugar sobre a Suécia, um caça está voando em uma missão de combate sem piloto.
Em maio de 2025, um sistema de IA chamado Senator assumiu o controle de um Saab Gripen E e realizou 3 missões além do alcance visual, escolhendo como manobrar, quando entrar em combat e como vencer um combate simulado contra um oponente real. Apesar de tornar a Força Aérea Sueca uma das mais poderosas e tecnologicamente avançadas do mundo, esse é só um dos motivos que tornam esse desenvolvimento importante. Mais importante ainda, essa é a aeronave que a Ucrânia agora assinou um acordo para comprar, e é a coisa mais avançada que surgiu de toda essa parceria. Ela pode impedir totalmente o avanço da Rússia. Então vamos começar pela própria máquina, porque uma vez que entendermos o que é realmente o Gripen E, vamos entender por que Moscou tem todos os motivos para se preocupar. O Gripen E é construído em torno de um motor General Electric F414, que permite que ele atinja um pouco acima de Mach 2, algo em torno de 2.100 km por hora. Possui 10 pontos de fixação, cerca de 3,75 toneladas de combustível interno e pode decolar e pousar em rodovias públicas, com apoio de 6 homens. Mas os números brutos não são o destaque. O destaque é o que o Gripen E carrega por dentro. No coração do caça está o Leonardo ESO 5 Raven, um radar de varredura eletrônica ativa montado em uma placa giratória, que permite mover fisicamente a antena para enxergar mais longe nas laterais do que uma matriz fixa conseguiria. Ao lado dele está instalado o Skyward G, um sistema de busca e rastreamento infravermelho que permite ao caça caçar sem nunca ligar o radar, permanecendo em silêncio enquanto constrói um panorama do céu. E envolvendo toda a fuselagem está o Aresys Electronic Warfare Suite, um conjunto de receptores digitais, bloqueadores e controladores de iscas, dando ao piloto uma visão de 360 graus de quem o está rastreando e meios para cegar quem estiver fazendo isso. A Saab desenvolveu esse caça do zero para operar mesmo com radar degradado, link de dados interrompido e GPS enganado. Eles o projetaram exatamente para o inferno eletromagnético criado pela Rússia no leste da Ucrânia. Esse caça tem outra característica feita para a Ucrânia, incorporada ao seu design na Guerra Fria. Os planejadores suecos sempre assumiram que, se a guerra chegasse, a primeira coisa que um ataque soviético faria seria bombardear suas principais bases aéreas. Então, eles se recusaram a depender delas. Eles criaram a doutrina BES-90, que despeça caças por rodovias comuns, rearmando e reabastecendo-os com pequenas equipes de conscritos e devolvendo-os à luta de locais impossíveis de serem mapeados antecipadamente pelo inimigo. E essa doutrina os guiou para toda a linha Gripen, tanto os modelos mais antigos, C e D, quanto o novo E. Essas aeronaves se destacam nesse ambiente, exigindo pouca manutenção, baixo custo, rápido retorno à operação e, o principal, sem precisar de uma pista perfeita de 3 km. Por décadas, essa doutrina parecia uma relíquia da neutralidade sueca. Depois, a Rússia tentou por anos destruir do ar as bases aéreas da Ucrânia. De repente, um jato feito para operar em estrada rural sem base fixa parece menos uma relíquia e mais uma profecia. É por isso que os F-16, ou Mirages, que são caças admiráveis por si só, têm dificuldade em causar um impacto definitivo na Ucrânia. Mas os Gripen S, por terem sido projetados com esse objetivo, têm a chance de se destacar, com 16 deles confirmados como parte de um acordo de compra para meados de 2026. No entanto, há outro acordo ainda maior que pode envolver até 150 aeronaves na próxima década, tornando isso não apenas uma doação temporária, mas uma parte totalmente integrada das forças aéreas da Ucrânia. Agora, além das suas capacidades operacionais, vamos falar sobre as armas que tornam tudo isso letal. O Gripen E pode carregar até 7 mísseis MBDA Meteora, e o Meteor não é um míssil ar-ar comum. A maioria dos mísseis são foguetes, eles ligam o motor, queimam forte por alguns segundos e depois seguem por inércia até o alvo, perdendo energia continuamente. O Meteor, por outro lado, usa um ramjet com regulagem de potência, um motor que continua queimando e impulsionando até o impacto. Ele voa a mais de Mach 4. O número oficial da MBDA coloca seu alcance acima de 200 km, mesmo que seja um limite otimista. A parte que faz todo o míssil funcionar é o que mantém seu motor aceso, dando a ele o que o fabricante chama de zona sem escape, muito maior que os mísseis AMRAAM atuais. Cerca de 3 vezes mais longo em disparo frontal e até 6 vezes em perseguição traseira. Esse é o espaço aéreo onde um piloto inimigo não consegue escapar do míssil, independentemente das manobras. Juntando esse míssil ao radar citado e ao caça, você tem a única combinação capaz de desafiar o poder aéreo russo na Ucrânia. Esse é o ponto principal. Um Gripen armado pode forçar um caça russo a recuar antes mesmo de entrar em alcance para atirar.
O Meteor ainda faz mais do que apenas voar longe. Ele tem um link de dados bidirecional, permitindo que míssil e aeronave se comuniquem durante o voo. O caça pode atualizar a posição do alvo após o lançamento, transferir o míssil para outro sensor ou disparar em um alvo que nunca detectou com seu radar. Na prática, um Gripen pode lançar um meteor em um alvo iluminado por outra aeronave ou radar terrestre, enquanto permanece em silêncio e invisível, sem ativar seu próprio radar para não revelar sua posição. E o míssil não é apenas um míssil, mas sim apenas um nó em uma rede. Uma aeronave espetacular com um míssil moderno não impede uma invasão. Guerras não se vencem só com máquinas impressionantes. Ela é vencida pelo que não se pode fotografar facilmente: a teia que liga todas as máquinas. E a Suécia tem feito exatamente isso na Ucrânia, pacote por pacote, há mais de 4 anos. O Gripen é apenas a ponta de lança. Então, vamos recuar e olhar para tudo isso, porque a verdadeira história aqui não é um caça, mas todo o ecossistema da indústria de defesa. A Suécia vem projetando suas forças armadas há décadas, com base na suposição de que um dia talvez tenha que lutar contra um inimigo com muito mais soldados, muito mais tanques e muito mais aeronaves do que ela mesma poderia colocar em campo. Um pequeno país encarando um vizinho gigante. Se esse cenário soa familiar, é exatamente esse o ponto. A Suécia nunca respondeu à desvantagem numérica tentando igualar o gigante em armas. Era enxergar primeiro, decidir mais rápido e conectar tudo de forma tão eficiente que uma força menor pudesse atacar exatamente onde dói e desaparecer antes que o contra-ataque chegasse. Essa filosofia agora está sendo passada, pouco a pouco, para a Ucrânia. Comece pelos olhos, porque tudo o resto depende deles. Em maio de 2024, a Suécia anunciou que era então seu maior pacote de ajuda de toda a guerra, no valor de cerca de 13 bilhões de coroas suecas, e no centro dele estavam 2 aeronaves chamadas ASC-890. À primeira vista não chama atenção. É um Saab 340 turbohélice convertido, o tipo de pequeno avião regional que antes transportava viajantes de negócios entre aeroportos provinciais. Mas a Saab retirou tudo de dentro e instalou nele o ARI, uma matriz IESAR que observa lateralmente um arco de 120 graus de cada lado da fuselagem. Quando está no ar, esse radar consegue detectar alvos do tamanho de caças, a uma distância entre 300 e 400 quilômetros, e pode rastrear até 1000 objetos no ar e 500 na superfície ao mesmo tempo. Mas o que importa aqui é o ângulo. Um radar no solo fica preso atrás da curvatura da Terra, de colinas e linhas de árvores à frente. Um míssil de cruzeiro russo ou um drone Shahid pode se ocultar no ruído do solo até quase atingir o alvo. O ASC-890 voa acima de tudo isso e observa de cima. Essa capacidade de olhar para baixo é toda a razão de sua existência. E contra um inimigo que já lançou bem mais de 100 mil drones e milhares de mísseis contra cidades e usinas de energia ucranianas, uma aeronave capaz de detectar cedo os alvos voando baixo não é um luxo. É a diferença entre uma cidade que recebe 10 minutos de aviso e outra que recebe 90 segundos. A aeronave foi vista pela primeira vez sobrevoando a Ucrânia em março de 2026 e, segundo relatos ucranianos, já está fornecendo dados de alvejamento para a rede de defesa aérea, com um episódio amplamente divulgado atribuindo a ela o mérito de ajudar um F-16 a abater um Su-35 russo. Depois, aos olhos no solo. E é aqui que a família de radares sueca mostra seu valor. Os radares Giraffe recebem uma fração da atenção que as baterias Patriot recebem, e isso é um erro. A Suécia forneceu à Ucrânia várias variantes de toda a linha Giraffe, e de acordo com o próprio Ministério da Defesa da Ucrânia, esses sistemas podem detectar alvos aéreos a até cerca de 100 km de distância e até 20 km de altitude, dependendo do modelo. Vale destacar que esses números são do governo ucraniano, parte interessada, então trate-os como dados declarados pelo operador, não como medição independente. Mas o próprio design é importante. O Giraffe recebe esse nome vem de um mastro retrátil que eleva a antena acima da linha das árvores. Como uma girafa, ele consegue ver alvos baixos, lentos e pequenos que se escondem no terreno, como mísseis de cruzeiro e drones. Ele atualiza sua imagem a cada segundo. Ele é instalado em menos de 10 minutos e desmontado em menos de 5, permitindo escanear, compartilhar informações e se mover antes que um drone russo de contrabateria o localize. E o mais importante, funciona até com fortes interferências. Esse último ponto é fundamental, porque é exatamente no ambiente de guerra eletrônica russo que radares mais baratos ficam cegos. Então a Suécia forneceu os olhos para o exército ucraniano, mas eles também precisam de poder de fogo. Antes de prosseguir, inscreva-se no The Military Show para notícias diárias sobre a guerra e principais acontecimentos.
Retomando as armas que a Suécia usa para inclinar a guerra na Ucrânia a favor da Ucrânia. A primeira arma de ataque que ela entregou foi o Archer, possivelmente o item mais impressionante e devastador desse pacote. O Archer é um obuseiro autopropulsado de 155mm com um cano de calibre 52 calibres, montado em um chassi articulado 6x6, construído a partir de um caminhão Volvo, e toda a arma é automatizada. Enquanto o antigo obuseiro soviético rebocado exigia 10 ou 12 operadores, o Archer precisa de apenas 3, que não saem da cabine blindada. Assim que recebe a missão de fogo, o veículo pode parar, posicionar o canhão e disparar em menos de 30 segundos. Ele dispara 8 ou 9 tiros por minuto, com 3 saindo em 15 segundos, e depois já vai embora. Essa velocidade garante sobrevivência e operações de combate mais eficazes. Neste campo de batalha, a Rússia caça artilharia com radar de contrabateria e drones, e a regra é simples. Quanto mais tempo o canhão fica parado, mais rápido ele é destruído. O Archer usa a já conhecida tática de atirar e fugir, onde pode disparar uma salva e desaparecer antes que o inimigo descubra de onde veio. Mas o alcance também importa. Com um projétil padrão, o Archer pode alcançar um alcance de cerca de 40 km, e com um projétil guiado de precisão Excalibur, pode chegar a aproximadamente 60 km. Um artilheiro que serviu anos em um obuseiro soviético D-20, um modelo semelhante da era soviética, chamou o Archer de artilharia de precisão. Basta um disparo para abater um alvo. A brigada destruiu um canhão autopropulsado russo, como mostram imagens de drone. A Suécia doou as primeiras unidades no início da guerra e, em 2025, autorizou sua agência de compras a adquirir mais 18, especificamente para a Ucrânia, com entrega prevista até 2026. O segundo veículo é o CV-90, e os soldados que andam nele lhe deram um apelido que diz tudo: a Fera. A Suécia inicialmente enviou 50 unidades da variante com canhão de 40mm, e cada uma transporta uma tripulação de 3 pessoas, além de um grupo de infantaria atrás de uma blindagem que, na versão doada, foi especialmente reforçada para proteção contra minas, tiros de pequeno calibre e granadas. Em uma estrada ele chega a cerca de 70 km por hora. Mas o motivo pelo qual as tripulações o adoram é que esse veículo sobrevive. A 21ª Brigada Mecanizada da Ucrânia publicou um vídeo do CV-90 resistindo a vários ataques de drones FPV e ainda continuando a rodar, atraindo fogo inimigo para longe da infantaria que desembarca pela traseira. As forças ucranianas usaram o veículo além do previsto, chegando a empregá-lo como artilharia improvisada. É, de longe, um dos veículos de combate de infantaria mais capazes da Europa, e a Ucrânia já concordou com a Suécia em eventualmente produzi-lo em solo ucraniano. Também existe tudo o que sustenta os sistemas de destaque, a base pouco glamourosa da qual um exército depende para funcionar. Em mais de 28 pacotes, a Suécia enviou tanques STRV-122, sua própria versão reforçada do Leopard 2. Enviou mais de 200 blindados de transporte sobre lagartas, além de mísseis antiaéreos RBS-70 para derrubar drones e helicópteros, e armas sem recuo Carl Gustav. Fuzis e armas antitanque aos milhares, embarcações de assalto rápido Combat Boat 90 para os rios e a costa, mísseis TOW, munição, caminhões, além das peças de reposição e do treinamento que mantém tudo funcionando. Segundo o próprio balanço oficial da Suécia, o valor total do apoio militar à Ucrânia chegou a cerca de 128 bilhões de coroas suecas no início de 2026, com um orçamento adicional de 80 bilhões garantido para 2026 e 2027. Isso não é caridade feita aos poucos. Trata-se de uma pequena nação investindo uma fração significativa de sua base industrial de defesa na sobrevivência de outro país. Agora, finalmente, podemos responder à verdadeira pergunta que o título deste vídeo faz. Como tudo isso poderia realmente parar a Rússia? Por que não é o caça, o obuseiro ou qualquer outra máquina em exibição? É o que acontece quando você conecta todas elas. E é isso que a Suécia entende melhor do que quase todo mundo, porque é nisso que eles basearam toda a sua doutrina de defesa. O ASC-890 orbita alto sobre o centro da Ucrânia, observando e detectando um grupo de aeronaves russas se reunindo para lançar bombas planadoras. Ele repassa essas informações pelo enlace de dados. Um radar Giraffe próximo à linha de frente confirma e refina a imagem. Um Gripen E em pista dispersa longe de bases aéreas visadas. Recebe o sinal, decola e lança um míssil Meteor de longe, sem resposta eficaz do piloto russo, forçando-o a fugir antes de liberar bombas. Enquanto isso, a mesma rede que guiou aquele míssil está informando a uma equipe do Archer de onde uma bateria russa acabou de disparar. E esse Archer lança um projétil de precisão sobre ela. E já está se movendo antes mesmo da fumaça se dissipar. Essa é a lógica, e vale a pena refletir sobre isso porque é realmente elegante. A vantagem da Rússia nesta guerra sempre foi a quantidade.
mais canhões, mais aviões, mais soldados. A resposta da Ucrânia e da Suécia não é igualar a quantidade, mas atacar a causa em vez do sintoma. Você não simplesmente derruba as bombas planadoras uma a uma estratégia exaustiva e fadada à derrota. Você afasta as aeronaves que as transportaram para que as bombas nunca sejam lançadas. Você não simplesmente se entrincheira e aguenta a artilharia. Você vê o canhão no instante em que ele dispara e o destrói. Cada camada desse sistema permite que uma força menor e mais inteligente decida e ataque mais rápido do que uma força maior e mais desajeitada consegue reagir. É assim que a Suécia sempre planejou sobreviver ao seu vizinho muito maior. E agora a Ucrânia herdou esse plano. E há uma segunda vantagem escondida dentro dessa parceria, que aponta ainda mais para o futuro do que para o presente. Esse relacionamento funciona nos dois sentidos. A Ucrânia não é apenas uma beneficiária. Todos os dias, equipes ucranianas estão disparando com esses sistemas suecos na guerra mais intensa e tecnologicamente saturada deste século. Eles enfrentam guerra eletrônica, enxames de drones e um inimigo que se adapta semanalmente. Algo impossível de simular em campos de testes suecos. Dados reais de combate sobre como cada uma dessas máquinas realmente se comporta quando alguém está genuinamente tentando destruí-la. A Suécia recebe o feedback, permitindo que a Saab identifique e corrija falhas mais rápido do que em qualquer programa em tempos de paz. A parceria oferece à Suécia todos os testes necessários contra um inimigo que sempre esperou enfrentar. Isso pode acelerar o desenvolvimento, como já vimos na Ucrânia, com protótipos prontos em meses, não anos. Claro, tudo isso depende do fato de que a Ucrânia consiga colocar sua produção em funcionamento, e mesmo assim, ainda está travando uma batalha difícil. O acordo do Gripen E é enorme, uma carta de intenções para até 150 jatos, que seria a maior exportação do Gripen na história, e um dos maiores acordos de armamentos que a Europa já viu. Mas esses não vão chegar amanhã, e sim devem começar a ser enviados por volta de 2030, e se estender ao longo da década. Os modelos antigos C e D que chegariam antes são usados, envelhecidos, poucos devido ao desgaste, e não têm os sistemas que tornam o E tão perigoso. E a Rússia não ficará parada. Ela se adapta, interfere, constrói e caça cada sistema de alto valor desta lista, especialmente as aeronaves de alerta antecipado. Há mais de 4 anos, temos visto a Rússia fazer algo para o qual, durante a maior parte desse tempo, a Ucrânia simplesmente não tinha resposta. A tática era bastante simples e ainda assim devastadora. Um Su-34 russo subia até algum ponto seguro atrás da linha de frente e lançava uma bomba planadora pesada, basicamente uma bomba soviética não guiada com asas que se abrem e kit de navegação por satélite. A bomba percorria entre 50 e 70 quilômetros até as posições ucranianas, com a esperança de atingir seu alvo pretendido. Mas enquanto esse bombardeiro fazia seu trabalho, um segundo caça russo, geralmente um Su-35, orbitava mais alto e mais atrás, vigiando o céu, pronto para punir qualquer caça ucraniano que tentasse interferir. O bombardeiro bombardeia, o escolta protege. Essa divisão de tarefas era facilitada pelo fato de que a Rússia mantinha uma vantagem numérica extrema em relação à quantidade de aeronaves que colocava em campo. No início da guerra, a proporção era de 10:1 a favor da Rússia. As fontes mais confiáveis sugeriam que a Rússia tinha entre 1.300 e 1.400 aeronaves, enquanto a Ucrânia tinha apenas cerca de 120 caças à sua disposição. Isso permitiu que a Rússia pulverizasse o lado ucraniano da linha de frente com milhares de bombas guiadas todos os meses. A resposta da Ucrânia a isso, por muito tempo, se limitou ao uso de seus sistemas antiaéreos existentes, além de doações do Ocidente. Nos casos mais extremos, inevitavelmente teria que enviar algumas aeronaves doadas, como os Mirage 2000 e F-16 para o céu para destruir o máximo possível de bombas planadoras, ou pelo menos servir como dissuasão. Mas em meados de 2026, a Ucrânia começou a ter mais opções. E uma das mais engenhosas é que a Ucrânia devolveu na mesma moeda à Rússia, ao fazer exatamente a mesma coisa. A Ucrânia pegou exatamente o mesmo manual que foi usado para desgastá-la, copiou quase passo a passo e apontou de volta para o outro lado da linha. Vamos discutir como essa tática funciona, por que a Ucrânia só pôde usá-la recentemente e por que ela está prestes a se tornar um problema muito maior para Moscou do que já é. Agora, vamos falar um pouco mais sobre a própria tática, porque a descrição que temos dela vem de um lugar incomum. O relato foi publicado no final de junho de 2026 e, segundo consta, remonta a um canal russo no Telegram chamado O Comandante Fala, ou Transmissões de Voivodar, que pode ter laços estreitos com a Força Aérea Russa. A procedência importa, pois um blogueiro militar russo descrevendo táticas ucranianas tende a apresentá-las de forma negativa. E ainda assim, o que estamos vendo aqui está alinhado com análises e previsões ocidentais.
o que significa que há mais indícios de que seja verdade. Veja como funciona. Os aviões de guerra ucranianos saem em duplas. Um jato voa baixo e rápido rumo ao alvo, levando bombas planadoras de precisão para atacar forças russas na ou perto da zona cinzenta. Ao se aproximar do ponto de lançamento, ele puxa bruscamente para cima. Isso é uma exigência da física, já que a bomba planadora não tem motor. Quanto mais alto e rápido você estiver ao soltá-la, mais energia cinética ela carrega, e mais longe ela voa antes que a gravidade a faça cair. O bombardeiro voa abaixo para ficar abaixo do horizonte do radar, e no final, sobe rápido para lançar as bombas o mais longe possível. A física por trás disso corresponde ao que a Rússia tem usado, pelo menos até agora. Mas o problema dessa subida é que ela te expõe. Jatos voando baixo são difíceis de ver e abater. Quando ele sobe para lançar as bombas, aparece no radar russo, permitindo que um caça em patrulha o ataque. E é aí que o segundo jato ucraniano mostra seu valor. A segunda aeronave, que geralmente é um F-16, fica mais afastada e em uma altitude maior, com um míssil Arar pronto para disparar. Se um Su-35 ou Su-30 russo avançar em direção ao bombardeiro, o caça de escolta dispara. No caso do F-16, esse míssil é o americano AIM-120 AMRAAM. Agora, esse AMRAAM pode não derrubar realmente o jato russo. Os alcances nesta guerra são grandes, os caças russos rápidos, e um míssil disparado assim costuma forçar reação, não necessariamente abater o alvo. Forçar uma reação é justamente o objetivo, e muitas vezes isso basta. Um piloto russo que vê um AMRAAM vindo em sua direção precisa se afastar, abandonar a interceptação e tomar medidas evasivas. Em segundos, o bombardeiro ucraniano já lançou sua carga e retorna para casa. A fonte russa agora foca nos pilotos ucranianos. Consciência situacional. Quando caças russos decolam, os ucranianos abortam a missão e fogem do campo de batalha. O russo em evasão pode até disparar rapidamente um R-37 ou R-77, mas nesse momento, os ucranianos geralmente já estão acelerando para longe e monitorando o míssil o tempo todo. A tática de escolta aqui não visa vencer combates aéreos, mas garantir que o bombardeiro lance sua carga e saia seguro. Para entender por que a Ucrânia precisa desse escudo, é preciso falar sobre a arma que mais moldou a guerra aérea no país. Essa arma é o R-37M. Por isso, os pilotos ucranianos passaram grande parte da guerra voando quase rente às copas das árvores. O R-37M é um míssil ar-ar russo de longo alcance, transportado pelo interceptador MiG-31BM e cada vez mais pelo Su-35 e Su-57. Dependendo da fonte e da variante, seu alcance varia de 150 a 400 km, e ele voa a algo em torno de 5 a 6 vezes a velocidade do som. Agora, esses números impressionantes merecem uma boa dose de cautela. O valor de 300 a 400 km assume um lançamento em alta altitude a partir de um MiG-31, com seu radar potente. Mas o míssil aqui é disparado de um Su-35 que possui um radar menor, então seu alcance prático é consideravelmente menor. A versão de exportação, a RVV-BD, é anunciada com alcance de até 200 km e provavelmente está mais alinhada com o que o míssil realmente alcança. Mesmo o limite mais conservador desse alcance é muito maior do que qualquer coisa com que a Ucrânia pôde revidar durante a maior parte da guerra. O Royal United Services Institute, com sede em Londres, relatou que já em outubro de 2022, a Rússia estava disparando até 6 mísseis R-37M por dia contra a Força Aérea Ucraniana. Pilotos ucranianos afirmaram a repórteres que o míssil raramente faz um abate limpo, mas isso quase não é o principal. A função dele não é necessariamente destruir, mas sim impedir que a Ucrânia utilize suas próprias aeronaves. Simplesmente tentar montar uma defesa em alta altitude pode ser potencialmente fatal ao enfrentar mísseis ar-ar de longo alcance, tornando o simples ato de subir uma decisão potencialmente mortal. Os pilotos dos MiG-29 e Su-27 foram obrigados a voar mais baixo, usando o terreno e o ruído do solo para se esconder dos radares russos e buscadores de mísseis. Lá embaixo estavam mais protegidos do R-37M, mas vulneráveis ao fogo terrestre e aos próprios bombardeiros russos que lançavam bombas planadoras e que eles tentavam deter. A Ucrânia já teve uma baixa como resultado disso. Em meados de maio de 2026, canais de aviação russos no Telegram afirmaram que um Su-35 abateu um F-16 ucraniano perto de Sumy, usando um míssil de longo alcance da série R-37. Se isso for verdade, seria a primeira vez que um F-16 ucraniano foi perdido em combate aéreo, e não por fogo vindo do solo ou acidente. Isso por si só já mostra o perigo potencial do R-37M em um lugar onde simplesmente ser detectado pode te matar.
Essa é a ameaça que a tática de escolta tenta gerenciar. Isso nos leva de volta aos mísseis nas mãos dos ucranianos e à aritmética de quem pode atingir quem e a que distância. O F-16 é, em meados de 2026, o melhor caça de escolta que a Ucrânia possui. Ele tem radar moderno, equipamentos de guerra eletrônica avançados e o AIM-120, integrante de uma família de mísseis parecidos, mas bastante distintos. As variantes mais antigas alcançam cerca de 75 km, enquanto a versão mais nova que a Ucrânia supostamente utiliza, o AIM-120C8, estende esse alcance para cerca de 160 km. Isso é uma arma séria. Mas o canal russo também observou que a Ucrânia nem sempre tem um F-16 disponível, então improvisa, misturando e combinando. Um Su-27 da era soviética fazendo cobertura aérea para um MiG-29, ambos utilizando o antigo míssil R-27, ou até mesmo um Su-27 cobrindo outro Su-27. O R-27 é uma arma muito mais antiga e de alcance muito menor, o que mostra o quanto a Ucrânia está se virando com o que tem. E precisamos voltar às estatísticas do início deste relatório. Apesar dessa tática, a Rússia ainda tem mais bombardeiros e mais caças no céu sobre a zona cinzenta, e ainda lança muito mais bombas. Não há paridade aérea aqui. Ainda não. Agora, a Ucrânia conseguiu disputar o espaço aéreo que antes precisava ceder totalmente. Então a tática é uma solução alternativa, e o que pode transformar essa solução em algo realmente decisivo é um míssil que finalmente supere o alcance da ameaça. E acontece que o míssil assim está a caminho. Ele vem a bordo do Saab JAS-39 Gripen. No final de maio de 2026, a Suécia e a Ucrânia anunciaram o maior pacote de caças ocidentais que a Ucrânia já conseguiu, onde a Suécia vai doar até 16 de seus caças Gripen C e D em serviço, com a primeira entrega prevista para o início de 2027. Enquanto isso, a Ucrânia pretende comprar até 20 novos caças Gripen E e F, financiados com 2,5 bilhões de euros, ou cerca de 2,8 bilhões de dólares, provenientes de um empréstimo da União Europeia, com entregas previstas a partir de 2030. Tudo isso está sob uma carta de intenções assinada em outubro de 2025, deixando aberta a possibilidade de uma frota entre 100 e 150 aeronaves. A Suécia foi explícita ao afirmar que o pacote também inclui armamentos avançados, como o Iris-T, o Anhan e, de forma crucial, o Meteor. O Meteor é a peça mais importante para a nossa história. Ao contrário de um motor foguete que se esgota em segundos e deixa um míssil seguir por inércia, o Meteor usa um ramjet regulável, que mantém o empuxo. Isso lhe dá uma zona de não escape muito maior em longas distâncias. A Saab oficialmente lista seu alcance como superior a 100 km e relata que pode chegar a 200 km. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos também se referiu ao Meteor como o míssil ar-ar mais capaz atualmente em serviço nas aeronaves de combate ocidentais. Mas aqui está o motivo pelo qual isso muda a tática de escolta. Dos mísseis disponíveis para a Ucrânia, apenas o Meteor tem o alcance efetivo para realmente ameaçar um Su-34, lançando bombas planadoras de 60 a 100 km atrás da linha de frente. Os Anhans nos F-16 e os mísseis Mika nos Mirage 2000 franceses da Ucrânia simplesmente não têm esse alcance em condições reais de linha de frente. Na prática, se o escolta ucraniano disparar um Anhan, geralmente só assusta o caça russo e o faz recuar. Se você equipar um Gripen com um Meteor nessa função de cobertura, o escolta pode alcançar e abater o bombardeiro russo, que faz o bombardeio planado. Vale notar que o Meteor não alcança exatamente o alcance máximo do R-37M, mas supera o antigo R-27, supera até mesmo o mais novo Anhan e iguala o R-77. Para uma força aérea que passou 3 anos em desvantagem de alcance, isso é uma grande mudança. O Gripen também é crucial para a Ucrânia por motivos além do míssil. Ele foi projetado na Guerra Fria para resistir ao tipo de conflito que a Ucrânia enfrenta. Ele pode operar longe de suas bases e em rodovias comuns, com equipe reduzida e rápida preparação entre missões, prevendo a destruição dos aeródromos por mísseis soviéticos no primeiro dia. A aeronave se conecta aos enlaces de dados da OTAN e possui radar e guerra eletrônica mais modernos que os antigos F-16 doados. Mas uma tática dessas não depende só de mísseis. São 3 partes essenciais: mísseis para proteger bombardeiros, caças para voar e as bombas a serem lançadas. O verão de 2026 é importante porque tudo parece se alinhar para que esses elementos cheguem juntos. Antes de irmos aos detalhes, inscreva-se no canal para acompanhar o programa militar. Publicamos vídeos diários cobrindo todos os eventos notáveis da guerra na Ucrânia e além.
Voltando à tríade de uma missão de escolta bem-sucedida. Primeiro, temos as bombas. Durante a maior parte da guerra, a vantagem das bombas planadoras foi totalmente da Rússia. No início de 2025, a Rússia estava lançando cerca de 3.500 bombas planadoras por mês, bem mais de 100 por dia em toda a linha de frente. O total mensal atingiu um recorde de mais de 5.700 em janeiro de 2026. E a Rússia provavelmente lançou cerca de 85 mil dessas bombas somente em 2024 e 2025, período em que também planejou fabricar 120 mil delas em 2025. Os kits em si são quase absurdamente baratos, algo em torno de 20 mil dólares cada. E é exatamente por isso que a Rússia pode se dar ao luxo de usá-los em tais quantidades. A Ucrânia não consegue igualar esse volume, pois sua indústria militar é focada em drones. Mas agora já não precisa começar do zero. Ela tem recebido bombas planadoras americanas, incluindo Jordãs de alcance estendido. E em maio de 2026, a Ucrânia revelou sua primeira bomba planadora desenvolvida internamente, levando uma ogiva de aproximadamente 250 quilos para uso em combate através do Brave One Defense Tech Hub. Mas bombardeiros ucranianos com mais bombas exigem mais missões escoltadas. Por isso, a tática de voar em dupla só aparece em 2026 e não um ano antes. Segundo, os mísseis. Uma escolta só é tão boa quanto a arma que carrega, e os aliados da Ucrânia estão reforçando esse arsenal. Em meados de junho de 2026, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, anunciou que o país entregaria uma quantidade não revelada, mas de 3 dígitos, de mísseis Arrar de seus estoques. Além dos novos sistemas de defesa aérea Iris-T, uma contribuição de 400 milhões de dólares para munição de defesa aérea para a Ucrânia e mais 200 milhões de dólares para mísseis interceptores Patriot PAC-3 dentro de iniciativas de aquisição apoiadas pela OTAN. Pistorius não especificou quais mísseis, mas os candidatos óbvios são o AIM-9 e o AIM-120, que atualmente equipam os F-16 da Ucrânia, ou os mísseis Iris-T e Meteor, que vão equipar os Gripens no futuro. De qualquer forma, é a munição essencial para a tática de escolta funcionar, entregue no momento em que a Ucrânia começa a usá-la de fato. Terceiro, os caças. Aqui a Bélgica entra na história, e o compromisso é maior do que parece. A Bélgica apresentou um plano para entregar toda a sua frota de F-16, composta por 53 aeronaves à Ucrânia até 2029, enquanto faz a transição para o F-35. O cronograma incluía 7 jatos em 2026, dos quais 3 estariam operacionais, e 4 seriam desmontados para peças de reposição. Depois, mais 5 em 2027, 14 em 2028 e 27 em 2029. Isso se soma aos F-16 já prometidos, 24 pelos Países Baixos, 19 pela Dinamarca e 6 pela Noruega. A contribuição da Bélgica sozinha a tornaria um dos maiores doadores individuais de toda a coalizão. Só tem um detalhe aqui: a Bélgica só vai enviar seus aviões com a condição de receber os novos F-35. Eles já foram encomendados, mas os F-35 estão atrasados e a maioria só chegará no fim da década. Os 6 F-16 da Noruega, segundo relatos, ainda não tinham todos chegado à Ucrânia em abril de 2026, com alguns ainda sendo reformados na Bélgica e outros entregues em partes. Caças doados costumam ter décadas de uso, exigem meses ou anos de inspeção e revisão antes de voar em combate. E a Ucrânia já confirmou a perda de 3 F-16 na guerra. Embora a Ucrânia receba caças ocidentais, trata-se de uma melhoria gradual, não uma aquisição rápida. Embora essa tática funcione bem na zona cinzenta contestada, a Ucrânia talvez não precise permanecer apenas nela por muito tempo. Em junho de 2026, um canal do Telegram afiliado ao exército russo afirmou que a Ucrânia havia usado o novo míssil fornecido pelos americanos, o AGM-188 Rusty Dagger, para atacar uma fábrica de semicondutores chamada Siburka, na cidade russa de Voronezh. Assim como as outras alegações de fontes russas, isso não foi confirmado por Kiev ou Washington. Mas a própria arma é notável. O Rusty Dagger é o resultado de um programa da Força Aérea dos Estados Unidos chamado E-Run, a munição de ataque de alcance estendido, que foi lançado no início de 2024, com um objetivo direto: fornecer à Ucrânia uma arma de ataque de longo alcance acessível e de fácil produção em massa, e fazer isso mais rápido que os cronogramas tradicionais de aquisição. O míssil é um híbrido entre um míssil de cruzeiro e uma bomba guiada, dimensionado para ter as mesmas dimensões de uma bomba padrão MK-82 de 220 kg. A princípio, qualquer aeronave que leva essa bomba também pode levar o míssil.
A parte mais importante aqui é o alcance relatado, que supostamente ultrapassa 930 km, quando se utiliza uma ogiva mais modesta de 45 kg. O primeiro lote de produção de 840 mísseis estava, na verdade, previsto para entrega em outubro de 2026, com a Ucrânia autorizada a comprar até 3.350 deles no total. Então, a estreia em junho de 2026 implica que uma certa quantidade de mísseis já chegou à Ucrânia e provavelmente está sendo testada em campo contra alvos reais. O tamanho e formato do míssil também são essenciais. Se ele for compatível com qualquer aeronave capaz de usar JDAM, um único esquadrão de 12 F-16 poderia lançar até 144 desses mísseis em uma única missão. Esse é o mesmo pensamento de plataforma flexível que sustenta a tática de escolta, só que ampliado da zona contestada para o interior da Rússia. O F-16 e o Gripen podem virar aeronaves canivete suíço, lançadores de bombas planadoras, escoltas armados ou lançadores de mísseis de cruzeiro de longo alcance, conforme a necessidade. Nada disso significa que a Ucrânia já venceu a guerra aérea. A Rússia ainda tem a maior força aérea, o maior estoque de bombas e o míssil de maior alcance disponível. Os Gripens ainda vão demorar anos para chegar em quantidade. Talvez tenhamos visto o momento decisivo da guerra na Ucrânia. Em meio a todas as maquinações de Putin e suas tentativas de dividir a OTAN e impedir que a Ucrânia receba o que precisa para se defender, a OTAN simplesmente foi lá e fez algo grandioso. 3 decisões em sequência acaba de colocar a Ucrânia à beira da vitória. Putin agora enfrenta seu maior pesadelo. Ele queria dividir, mas acabou criando uma OTAN mais unida e uma Ucrânia mais forte. Tudo isso enquanto cada um dos seus planos para 2026 vai pelo ralo. Em 7 de julho, iniciou a cúpula da OTAN em Ankara. Houve muita especulação sobre o que a OTAN decidiria enquanto seus membros se reuniam para revelar seus planos mais recentes para fortalecer a aliança de defesa e garantir que a Ucrânia tivesse o que precisava para continuar resistindo à Rússia. Porém, a cúpula tratou de mais temas além de resistir a Putin. Os membros da OTAN tomaram 3 decisões que impactaram fortemente o Kremlin. Ninguém sentirá mais o impacto dessas ondas de choque do que Vladimir Putin, que só pode assistir enquanto o rumo da guerra na Ucrânia mudou para sempre. Comecemos pela decisão mais importante tomada pela OTAN. Assumindo um grande compromisso de ajuda à Ucrânia. A maior notícia vinda de Ankara é que os membros europeus da OTAN e o Canadá se uniram para comprometer cerca de 80 bilhões de dólares em apoio militar à Ucrânia em 2026. O movimento já era alvo de rumores nas semanas que antecederam a cúpula e a OTAN cumpriu. Mas depois, foi além. A OTAN não apenas prometeu 80 bilhões de dólares para 2026, como também afirmou que manterá um nível comparável de assistência militar em 2027. O que significa que a Ucrânia saiu de Ankara com uma promessa de 2 anos de ajuda militar, que soma impressionantes 160 bilhões de dólares. E tudo isso está vindo dos 31 membros da OTAN, especialmente com os Estados Unidos ficando de fora. Há uma ressalva, nem todo esse dinheiro é novo. O Kiev Post aponta que o compromisso de 160 bilhões de dólares está vinculado à linha de crédito de 103 bilhões de dólares que a União Europeia, ou UE, estabeleceu para apoiar a Ucrânia em 2026 e 2027. Ainda será preciso financiamento extra, pois os programas atuais não cobrem tudo. Agora, a única barreira é a OTAN definir quanto cada membro vai contribuir para essa grande ajuda. A Ucrânia precisava disso, talvez mais do que você pensa. Muito se falou sobre os muitos problemas financeiros da Rússia, todos causados pela guerra insana de Putin. Já mostramos em vários vídeos como a Rússia está à beira de um colapso financeiro. Porém, a Ucrânia está longe de uma boa situação econômica. Isso não surpreende ninguém. Mais de 4 anos de guerra desgastariam qualquer nação. Em março, a BBC revelou que o orçamento ucraniano para 2026 era de 112 bilhões de dólares, sendo 60% destinado ao esforço de guerra. O principal problema da Ucrânia era o déficit de 45 bilhões de dólares em seu orçamento. A última medida da OTAN cobre esse valor, e ainda sobra, permitindo que o país foque mais em seu povo e talvez crie uma pequena rede de segurança caso a guerra dure até 2028 ou mais. No mês do relatório da BBC, a Bloomberg alertou que a Ucrânia poderia ficar sem dinheiro até o fim de junho, sendo o risco de retirada da ajuda um dos maiores fatores de risco. Agora sabemos que o poço não secou para a Ucrânia. O veto da Hungria ao empréstimo europeu sumiu após Viktor Orbán ser destituído, trazendo alívio à Ucrânia. Na verdade, mais do que um alívio, a Ucrânia agora tem um compromisso de 2 anos para receber os bilhões de dólares de que precisa para financiar sua luta, já que a OTAN enviou o sinal mais claro até agora de que está apoiando a Ucrânia a longo prazo.
A Ucrânia estava à beira de um colapso financeiro. A OTAN acabou de puxar a Ucrânia de volta do abismo. A Rússia continua à beira do abismo, sem mais ajuda para Putin. Sabemos em que Putin vai pensar agora. A Rússia precisa agir rápido para virar o jogo em 2026. E a melhor maneira de fazer isso é lançar mais mísseis contra a Ucrânia do que nunca. Isso nos leva ao segundo golpe do trio que Ankara deu na Rússia. Os Estados Unidos autorizarão a Ucrânia a produzir seus próprios mísseis Patriot. Quando a equipe da Ucrânia foi a Ankara, seu pedido mais urgente era por mais mísseis de defesa aérea, especialmente interceptadores Patriot, muitos deles. A Rússia tem vantagem sobre a Ucrânia por sua ameaça de mísseis balísticos. A escassez de interceptadores Patriot permite que a Rússia cause mais danos do que nunca. Apesar de dúvidas sobre o compromisso dos Estados Unidos com a Ucrânia por não terem participado do anúncio de financiamento, o governo Trump forneceu o que o país precisava. Os Estados Unidos não estão enviando mais mísseis Patriot e agora oferecem à Ucrânia a chance de produzi-los localmente, o que é mais valioso. Durante uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse: "Vamos dar a eles o direito de fabricar Patriots. Vamos mostrar a eles como fabricá-los. Assim, não podem dizer que não damos o suficiente. Façam vocês mesmos." Embora a declaração seja um pouco insultuosa, será bem recebida pelo povo ucraniano. Os Estados Unidos só autorizaram a produção de mísseis Patriot para a Alemanha e Japão no passado. A Ucrânia integrará uma lista muito seletiva, mas era fundamental para o país estar nela. Zelensky afirmou antes da cúpula de Ankara que obter mais mísseis de defesa aérea era a prioridade da Ucrânia. Fazemos todo o resto sozinhos, mas para defesas aéreas precisamos da determinação dos nossos parceiros, disse Zelensky. Apesar de a Ucrânia não ter saído de Ankara com promessa de mais interceptadores Patriot, a postura de fazer por conta própria pode beneficiá-la. Desde a invasão de Putin, a Ucrânia desenvolveu uma indústria de defesa impressionante. Em 2026, essa indústria terá uma capacidade de produção projetada de 55 bilhões de dólares, o que é 55 vezes mais do que quando Putin invadiu. Em outras palavras, a Ucrânia tem as instalações para fabricar mísseis Patriot. Ela já tem permissão e, segundo Trump, receberá orientação dos Estados Unidos para iniciar seus processos de fabricação rapidamente. Por que isso é uma vitória tão grande para a Ucrânia? Só precisamos olhar para o ataque de mísseis e drones que a Rússia lançou contra a Ucrânia durante a noite de 6 de julho para encontrar a resposta para essa pergunta. Durante o ataque, a Ucrânia não interceptou nenhum dos 23 mísseis Iskander-M lançados pela Rússia, segundo a Bloomberg. O veículo também destaca que 6 mísseis Zircon e Onyx também conseguiram ultrapassar as defesas aéreas da Ucrânia. Com poucos interceptadores Patriot, a taxa de interceptação de mísseis Iskander pela Ucrânia em 2026 caiu bastante. No começo do ano, a Ucrânia interceptava cerca de 80% desses mísseis, mas por volta de meados de maio, essa taxa caiu para menos de 40%. E tirando um breve período em que voltou a ficar acima desse percentual, a taxa só tem diminuído desde então. Se a Ucrânia conseguir fabricar seus próprios interceptores Patriot, poderá manter suas defesas aéreas abastecidas e tornar os ataques aéreos da Rússia muito menos eficazes. No entanto, assim como com a ajuda, há uma ressalva aqui. Tempo. Ainda há dúvidas sobre a rapidez com que a Ucrânia conseguirá fabricar interceptores Patriot. Muito menos produzi-los em escala suficiente para combater eficazmente ataques de mísseis balísticos russos. Trump acredita que a Ucrânia dominará a produção rapidamente, após os Estados Unidos mostrarem como fazer. Baseado em licenças anteriores, isso pode demorar. O Defense Express ressalta que o Japão levou 2 anos para iniciar a produção do Patriot. Parece que a Alemanha começará a entregar seus primeiros mísseis Patriot em 2027, e a linha de produção planejada foi estabelecida em 2024. Isso pode ser um projeto de anos para a Ucrânia. Nenhum destes licenciados está sob ataque direto agora. A Ucrânia está mais motivada que Japão ou Alemanha para iniciar a produção e mostrou agilidade ao desenvolver rapidamente armas de precisão do projeto à fabricação em massa. Mesmo assim, pode demorar anos para a Ucrânia perceber os benefícios dessa decisão. A Ucrânia precisa que parceiros da OTAN aumentem o apoio e forneçam interceptores Patriot enquanto se organiza. Este é um passo crucial para a Ucrânia fortalecer sua defesa aérea contra mísseis balísticos russos. Assim chegamos ao terceiro golpe de Ankara contra a Rússia. A OTAN deu mais um passo que aproxima a Ucrânia do ambiente de segurança europeu como nunca antes. Mas antes de revelarmos qual é esse movimento, este é o programa militar. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão e ativar o sino de notificações para sempre ficar por dentro do que vem por aí.
A última ação da OTAN em Ankara foi mais um gesto político do que apoio real à Ucrânia. Mas foi um sinal que Putin nunca quis ver. A OTAN declarou coletivamente que a Ucrânia é uma contribuinte para a segurança da área euroatlântica. Isso parece pequeno à primeira vista. Você poderia até argumentar que a Ucrânia ocupa essa posição há muito tempo, especialmente porque está construindo parcerias de defesa por toda a Europa e se tornou a nação referência na produção de drones. Porém, as palavras contribuinte para a segurança são importantes. Por quê? A OTAN é cautelosa com sua linguagem, e esse termo costuma ser usado apenas ao avaliar se uma nação pode virar membro da organização. O que vimos da OTAN é a indicação mais forte até agora de que a Ucrânia está sendo considerada para adesão. Isso não indica que a Ucrânia se tornará membro rapidamente. Ainda há forte oposição à entrada do país na OTAN, especialmente durante a guerra com a Rússia. Essa oposição faz sentido. Se a Ucrânia entrar agora, a invasão russa ativaria o artigo 5, envolvendo os demais membros da OTAN na guerra de Putin. A adesão agora seria uma escalada que a OTAN não pode arriscar, pois poderia levar Putin a perder o controle. Mesmo assim, usar esse termo é um forte sinal ao líder da Rússia. Reconhece também o argumento de Zelensky sobre a adesão da Ucrânia à OTAN, apresentado antes da cúpula de Ankara. Você realmente acredita que será certo deixar fora da OTAN um país e um povo com esse nível de capacidade de defesa? Questionou Zelensky, acrescentando. Se já temos essas capacidades, se os ucranianos já sabem lutar assim, então faz sentido que essas capacidades se tornem parte da defesa coletiva da aliança. Isso nos tornaria a todos mais fortes. Zelensky está certo. Há outros fatores além da força da Ucrânia a serem considerados. A OTAN reconhece ambos os lados do argumento. Então, a classificação da Ucrânia como contribuinte para a segurança indica que ela será considerada para integrar a OTAN após o fim da guerra. E, o que é igualmente preocupante para Putin, isso também é um sinal de que a OTAN acredita que a Ucrânia vai sair vitoriosa nessa guerra, o que abriria caminho para a sua adesão. Estamos presenciando um momento decisivo da guerra na Ucrânia. A OTAN dá seus sinais mais fortes de apoio duradouro à Ucrânia. O que importa por um motivo simples. É um golpe na estratégia de Putin de dividir a OTAN para que a Rússia conquiste a Ucrânia. O presidente da Rússia deixou clara sua estratégia sobre a OTAN. O objetivo é dividir. Quanto mais divisões Putin provocar na OTAN, mais lenta fica a tomada de decisões, dando a ele o tempo necessário para agir. Como aponta o The Hill, Putin vê essa divisão como a única forma de a Rússia vencer a OTAN. Militarmente, a força total da OTAN superaria a Rússia. Uma guerra direta, embora possível, pode significar o fim da Rússia. É melhor tentar causar o fim da OTAN plantando sementes de divisão, não pela força. O apoio à Ucrânia há muito tempo é uma dessas sementes. A tentativa de manipulação dos Estados Unidos desde que Trump chegou ao poder tem sido uma das táticas dos líderes russos, e ele teria ficado extremamente feliz ao ouvir Trump condenando a OTAN nos últimos anos. Essa condenação não acabou. Durante a conferência em Ankara, Trump afirmou que os Estados Unidos licenciariam mísseis Patriot para Trump e ainda chamou a Espanha de causa perdida e péssima parceira na OTAN. Isso parece ter ocorrido porque a Espanha não permitiu que os Estados Unidos usassem bases militares em seu território para a Operação Fúria Épica. Isso mostra que Putin ainda pode explorar oportunidades na OTAN. Putin tenta provocar a queda da OTAN. Há preocupações de que a Rússia planeja ação militar na região do Báltico ou Polônia, e a divisão que Putin tentou criar seria fundamental. O que a OTAN fez em Ankara, principalmente sobre a Ucrânia e o apoio recebido, é uma mensagem para Putin. Divisão. Que divisão? Pelo menos quando se trata da Ucrânia, a OTAN está oferecendo exatamente o tipo de frente unida que Putin não quer ver. Embora os Estados Unidos não tenham contribuído financeiramente, avançaram ao liberar o Patriot. E as implicações de que a Ucrânia possa se tornar um membro da OTAN no futuro são devastadoras para os planos de Putin de dividir os membros da OTAN, chegando ao ponto de isolar a Ucrânia. Os planos mais bem elaborados de Putin deram errado. A OTAN enviou sinais políticos importantes ao fechar o acordo dos mísseis Patriot, demonstrando que a Ucrânia ganhou respeito e virou parceira-chave. Esse acordo não é só sobre fabricar mísseis. Ele admite que a Ucrânia agora pode fabricar esses mísseis, o que não ocorria antes da invasão de Putin. Putin não está satisfeito, e se quiser sinais disso, basta ver o que disse seu porta-voz do Kremlin após Ankara. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, chamou o resultado de Ankara e as decisões da OTAN de catastróficas e irresponsáveis.
Isso não é uma condenação forte, mas o pânico do Kremlin expresso em palavras. Isso é catastrófico para a Rússia. A OTAN garantiu à Ucrânia financiamento por pelo menos 2 anos, dando-lhe as chaves para a vitória. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, também criticou duramente as alegações russas de que a OTAN estaria se enfraquecendo por debates internos provocados pelas táticas de divisão da Rússia. Rutte diz que o debate não é sinal de fraqueza. O debate acontece em democracias que funcionam, algo sobre o qual Putin não saberia nada. O que assustou a Rússia após Ankara foi notar uma mudança na política da OTAN. Em Ankara, a OTAN disse à Rússia que não está mais tentando gerenciar uma crise na Ucrânia. A OTAN financia a vitória ucraniana, considerada inevitável, enquanto o exército russo enfraquece e Putin conduz seu país para a ruína econômica. Isso não é mais sobre sobreviver, é sobre vencer. A OTAN transformou o que antes era uma situação de crise em uma oportunidade para acabar de uma vez por todas com a agressão russa. Nada disso saiu conforme o plano de Putin. Ele considerou positiva as declarações dos Estados Unidos de que reduziriam sua presença militar na Europa. Em vez disso, ele obteve dos membros europeus da OTAN e do Canadá o compromisso de apoiar a Ucrânia de forma mais forte e, assim, se tornarem uma oposição mais firme à Rússia do que antes da invasão de Putin. Existe um certo desacoplamento da Europa dos Estados Unidos nisso. O debate sobre ser bom ou ruim pode durar para sempre. Mas esse desacoplamento mostra que a Europa, como grupo, precisa se fortalecer. A Europa, por estar mais próxima, representa uma ameaça mais direta à Rússia que os Estados Unidos. O compromisso de ajuda destaca a Europa, exibindo seu poder econômico, ainda longe de seu potencial máximo. Isso é preocupante para Putin, porque ele já levou a Rússia ao limite financeiramente. E pior para o líder russo, o apoio à Ucrânia não é mão única. Isso é integração. A Ucrânia é uma parceira de defesa tão valiosa para a OTAN quanto a OTAN é para a Ucrânia, especialmente em drones. O objetivo da OTAN é ajudar a Ucrânia a vencer agora para aumentar sua ameaça à Rússia no futuro. Os membros da OTAN já se comprometeram a dedicar 5% do seu produto interno bruto por ano aos gastos com defesa até 2035. Acordos de defesa estão sendo feitos em toda a Europa, muitos envolvendo a Ucrânia. Putin queria um continente dividido, mas acabou criando um monstro que colocou todo o seu peso em apoio à Ucrânia de uma forma que a Rússia jamais esperava. A Rússia aparentemente foi surpreendida após a cúpula de Ankara. Não deveria. Rumores dos planos da OTAN já circulavam semanas antes, e nós os cobrimos. No nosso vídeo, explicamos como a promessa de 80 bilhões de dólares da OTAN superaria tudo o que a Ucrânia pediu. A Ucrânia chamou e a Europa respondeu de uma forma impressionante. Países Baixos, Alemanha, Bélgica e Reino Unido acabaram de se unir para fazer algo impressionante pela Ucrânia. O presidente Zelensky acabou de receber quase tudo o que pediu e ainda mais, já que a Europa entregou exatamente o que a Ucrânia precisa para levar a guerra à Rússia. Agora, o próximo passo é simples. Ucrânia vai acabar com a Rússia. A última reunião de Ramstein já aconteceu e a Ucrânia saiu como uma vencedora ainda maior do que em quase todas as edições anteriores. Mas quanto maior? Bem, a Ucrânia saiu da reunião com uma nova série de pacotes de ajuda que somam cerca de 4 bilhões de dólares. Não estamos falando de promessas vagas. O dinheiro está vindo como os tipos exatos de armas que a Ucrânia precisa na guerra contra a Rússia, confirmado pelo ministro da Defesa ucraniano, Mikhailo Fedorov. Durante uma coletiva após a reunião, Fedorov disse que os aliados da Ucrânia perceberam que agora há uma janela de oportunidade disponível para eles. Ele explicou que parte da nova ajuda fornecerá. Hoje foi anunciado um dos maiores pacotes de ajuda do programa Pearl, somando 1 bilhão de dólares. Também foi apresentado um pacote para artilharia de longo alcance, com sistemas capazes de atingir mais de 30 km, afirmou Fedorov. O principal dessa declaração é um dos maiores pacotes de ajuda do programa Pearl. Pearl significa Lista de Requisitos Prioritários da Ucrânia. Um programa dos Estados Unidos que permite a parceiros da Ucrânia comprarem armas americanas entregues diretamente ao país. Elimina-se o intermediário quando armas chegam a um país para serem armazenadas antes da entrega. Em vez disso, a Ucrânia indica o que deseja, e a ajuda é destinada a essas armas, que vão diretamente para a Ucrânia. Pearl já supervisionou grandes doações de ajuda. Até o fim de 2025, membros e parceiros da OTAN já haviam prometido mais de 4 bilhões de dólares para a Pearl, ao longo de vários meses. Esperava-se que muito mais dinheiro entrasse no programa em 2026 e nos anos seguintes.
Agora vemos isso se concretizar. $1 bilhão extra para a Pearl significa mais armas ocidentais para a Ucrânia e reforço de suas indústrias de drones e armamentos. Mas a Pearl não é toda a história. Mencionamos 4 países na introdução do vídeo. Todos os 4 estão intensificando a ajuda e outros apoios projetados para tornar a Ucrânia mais forte do que nunca. Vamos começar com a Bélgica. Uma grande novidade do formato Ramstein é que a Bélgica finalmente vai transferir alguns F-16 prometidos à Ucrânia anos atrás. 7 em breve chegarão ao território ucraniano, sendo 3 deles prontos para combate e prontos para uso, enquanto os outros 4 são aeronaves que a Ucrânia pode desmontar para obter peças e manter o restante de sua frota de F-16. Segundo a Emacias Ucrânia, isso supera a promessa anterior da Bélgica de transferir só 4 F-16 não prontos para combate. Também indica que a Bélgica está superando os atrasos que antes causaram adiamentos nas entregas. Tanto a Bélgica quanto a Noruega têm adiado a entrega dos 36 F-16 prometidos à Ucrânia, sendo que no caso da Bélgica, o motivo é que ela está aguardando a entrega dos F-35 dos Estados Unidos antes de poder prosseguir. F-16 da Noruega estão em uma base belga, aguardando reparos que também estão atrasados, segundo a Emacias Ucrânia. A promessa da Bélgica é muito importante para a Ucrânia. Isso mostra que as desculpas e atrasos estão ficando para trás, e a Força Aérea da Ucrânia será fortalecida com aeronaves que muitos dizem que já deveriam estar nos céus, defendendo a Ucrânia e destruindo a Rússia há anos. Agora, o Reino Unido. Agora, o Reino Unido não pode ser acusado de atrasar nem reter seu apoio à Ucrânia. O Reino Unido tem sido um dos maiores apoiadores da Ucrânia e já firmou acordos para a produção de drones. Também busca liderar a coalizão dos dispostos, que pretende oferecer garantias de segurança e possivelmente tropas na Ucrânia após o fim da guerra. Em Ramstein, o Reino Unido focou em dificultar para a Rússia e ajudar ainda mais a Ucrânia, oferecendo mais apoio. O que significa mais? Centenas de mísseis e milhares de drones, todos pagos com os rendimentos dos ativos russos mantidos no Reino Unido. A Emacias Ucrânia informa que o Reino Unido prometeu um pacote de 852 milhões de libras para a Ucrânia, que incluirá financiamento para 150 mil drones fabricados na Ucrânia, além de 350 mísseis para os sistemas de defesa aérea da Ucrânia. O Reino Unido fornecerá radares mais modernos à Ucrânia para ajudar a identificar ameaças e destruí-las com mísseis e drones interceptadores, reforçando a proteção aérea. O que vemos aqui é o reforço do que se tornou uma das alianças mais fortes de toda a Europa. O Reino Unido apoiou novamente a Ucrânia, mesmo enfrentando turbulência com as renúncias do ex-secretário de Defesa John Healey e do primeiro-ministro Sir Keir Starmer, além do aumento das discussões sobre gastos militares. A Ucrânia vai apreciar a ajuda. Também será grata pelo apoio extra em defesa aérea, especialmente porque o que o Reino Unido vai fornecer está perfeitamente alinhado com as promessas feitas pela Alemanha durante a reunião de Ramstein. Como parte de suas contribuições, a Alemanha prometeu $400 milhões para comprar munição de defesa aérea para a Ucrânia, além de mais $200 milhões para adquirir mísseis interceptadores PAC-3, ambos chegando à Ucrânia por meio do programa Pearl, segundo o jornal Kyiv Post. A Alemanha usa o Pearl pela 4ª vez desde sua criação, e a compra de mísseis Patriot é de enorme importância para a Ucrânia. Esses são os mísseis que a Ucrânia precisa contra os mísseis russos de cruzeiro e balísticos, em falta no país há meses. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, detalhou outras contribuições da Alemanha, inclusive as feitas fora do Pearl. A defesa aérea segue central. Entregamos mais um sistema Iris-T à Ucrânia. Recentemente também aceleramos o fornecimento de mísseis guiados Iris-T, SLS e SLM. Além disso, vamos fornecer uma quantidade na casa das centenas de mísseis Arar dos nossos próprios estoques. Há razão para Reino Unido e Alemanha priorizarem defesas aéreas em sua ajuda militar. A Ucrânia precisa urgentemente de mais mísseis e sistemas modernos. Zelensky afirmou ter deixado isso claro ao secretário da OTAN, Mark Rutte, em seu discurso de abertura na reunião de Ramstein. Ontem, levantei 2 questões urgentes com Mark. Primeiro, a quantidade de sistemas de defesa aérea. Segundo, os projéteis de artilharia. Não há o suficiente de nenhum dos dois, e ambos são urgentemente necessários, afirmou Zelensky, pedindo aos líderes europeus que façam mais, não apenas para proteger a Ucrânia, mas para garantir a segurança coletiva da Europa contra a ameaça russa. E os números apoiam Zelensky. Segundo a mídia Guard Kharkiv, a Rússia lançou 8.150 drones e 211 mísseis contra a Ucrânia em maio, matando 274 civis e ferindo outros 1.763 nesse processo. Essa é a estratégia russa.
cometer crimes de guerra para aterrorizar o povo ucraniano e levá-lo a querer desistir. Apesar da tragédia dos números, o destaque está nas taxas de interceptação. Defesas aéreas da Ucrânia abateram cerca de 90% dos drones russos, com os drones interceptores ucranianos provavelmente tendo um papel enorme nisso. Essa taxa sempre pode melhorar, mas não é a prioridade para a Ucrânia neste momento. O que é a prioridade para a Ucrânia é a ameaça dos mísseis russos. Dos 211 mísseis que a Rússia lançou em maio, a Ucrânia conseguiu interceptar apenas 55%. O número diminui muito com mísseis balísticos. A Ucrânia interceptou só 17% dos disparados pela Rússia. Nesse momento, mais mísseis Patriot e defesas aéreas modernas se tornam essenciais. A Ucrânia precisa urgentemente de ambos, e a Alemanha e Reino Unido prometeram enviar mais. Para a Ucrânia, isso deve garantir mais meses para aumentar a interceptação de mísseis. O efeito em cadeia é menos mortes de civis, aumento da moral e redução da capacidade russa de causar danos à retaguarda ucraniana. Menos danos na retaguarda aumentam o poder ofensivo na linha de frente. E falando em ofensiva, é aí que os Países Baixos entram em cena. Até agora, focamos em países europeus fornecendo à Ucrânia o necessário para se defender dos ataques russos. Vital, mas há a janela de oportunidade citada por Fedorov, enquanto a Ucrânia avança contra a Rússia. Para os Países Baixos, a reunião de Ramstein foi uma chance de fortalecer a capacidade ofensiva da Ucrânia, visando danos à Rússia em territórios ocupados e no próprio país. O que isso significa? Vamos revelar tudo em um momento. Primeiro, este é um lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para pausar por um segundo, clicar no botão e depois voltar direto para o vídeo. Para os Países Baixos, a ofensiva foi prioridade. A Imácias Ucrânia diz que os Países Baixos, entre outras coisas, fornecerão à Ucrânia 700 mísseis de cruzeiro em seu pacote de ajuda. Isso levanta a questão de onde esses mísseis virão. Afinal, não é como se os Países Baixos tivessem um grande estoque de mísseis de cruzeiro que pudessem entregar à Ucrânia enquanto garantem a proteção do seu próprio território. Tem alguns, claro. Por exemplo, em abril de 2025, os Países Baixos anunciaram que estavam se preparando para gastar cerca de 2 bilhões de dólares em 175 mísseis de cruzeiro Tomahawk. Esses não vão para a Ucrânia. Os Estados Unidos teriam que autorizar isso, e ainda está longe dos 700 mísseis relatados pela Imácias Ucrânia. É aqui que surge a genialidade da doação holandesa. A Holanda não vai fornecer 700 mísseis de cruzeiro para a Ucrânia a partir de seus próprios estoques. Em vez disso, vai financiar a fabricação de 700 mísseis Ruter. Parece provável que esses mísseis serão realmente construídos na fábrica de Destinus, que fica em território holandês, o que significa que a Ucrânia não precisa se preocupar com a Rússia encontrando e destruindo suas instalações de fabricação. Em vez disso, a Holanda vai gastar o dinheiro necessário para construir 700 mísseis Ruter e depois vai enviar todos eles para a Ucrânia. Ainda não foi confirmado quais mísseis Ruter a Ucrânia receberá. Há 3 blocos desses mísseis, com o Ruter Bloco 1 servindo de base para os demais. Essa versão específica pode percorrer cerca de 300 km carregando uma carga útil de 150 kg, o que é perfeito para a campanha de ataques de médio alcance que a Ucrânia vem usando para destruir completamente a logística russa desde mais ou menos maio. O Centro de Análise de Políticas Europeias acrescenta que o Ruter Bloco 2 aumenta o alcance para 800 km e a ogiva para até 250 kg. Quanto ao Bloco 3, ele pode percorrer 2.000 km para também entregar uma carga útil de 250 kg. Isso alcança Moscou e além, e o míssil tem impacto para danificar instalações petrolíferas e militares que sustentam a máquina de guerra russa. O Ruter é a solução europeia para um antigo problema na produção de mísseis de cruzeiro. O compromisso da Holanda de enviar 700 mísseis de cruzeiro à Ucrânia mostra que leva a sério os comentários de Fedorov sobre uma janela de oportunidade. A Ucrânia já causa grandes danos na retaguarda russa com drones e híbridos de drones com mísseis. Inclua centenas de mísseis de cruzeiro de médio e longo alcance nessa equação e haverá muito mais dano chegando diretamente à porta da Rússia, enquanto outros parceiros da Ucrânia reforçam as defesas contra armas semelhantes. 4 aliados da Ucrânia aproveitaram a reunião de Ramstein em meados de junho para enviar uma mensagem. Estamos fornecendo à Ucrânia o que ela deseja e precisa. Agora, cabe à Ucrânia fazer a Rússia pagar pelo que fez nos últimos mais de 4 anos. Fedorov, ele mesmo, destacou isso, observando que a ajuda que chega à Ucrânia desses 4 países contribui muito para ajudar a Ucrânia com suas 3 prioridades principais atuais. Esses são nossos programas antibalísticos e de defesa aérea. Em seguida, a prioridade é a artilharia de longo alcance, depois, nossos drones.
Drones fabricados na Ucrânia ajudam hoje a deter o inimigo, realizar ataques de médio alcance e atingir alvos em território inimigo, afirma Fedorov. As defesas aéreas e antibalísticas estão garantidas, assim como ataques de médio alcance e atingir alvos na Rússia, se a Ucrânia receber mísseis Router Block 3. Peça e receberás. Ucrânia. Veja o que isso representa para o futuro da guerra. O anúncio desse pacote robusto de ajuda militar veio em boa hora, sendo o contraponto ideal às ações recentes da Rússia, especialmente no campo aéreo. Liga diz que a Rússia ampliou a produção de drones e modernizou mísseis, tornando ataques aéreos ainda mais perigosos para a Ucrânia. De fato, vimos evidências disso nos últimos meses. Em 2 de junho, o Moscow Times informou que a produção de aeronaves russas mais que dobrou em relação ao ano anterior em abril, atingindo 117% a mais do que foi registrado em 2025, e superando em muito a média anual de crescimento de 68%. Isso não quer dizer que a Rússia esteja produzindo centenas de caças ao ano. O aumento se deve quase todo à fabricação de drones de ataque usados contra a Ucrânia. Quanto aos mísseis, o dia 13 de junho trouxe um relatório da Liga, observando que a Rússia está modernizando seus mísseis Iskander e Kh-101 junto com suas bombas Ka-B, tentando melhorar seu alcance, aumentar sua resistência às defesas aéreas e simplesmente ampliar a produção. O coronel Alexander Zaruba, oficial militar e principal pesquisador do Instituto Estatal de Pesquisa para Testes e Certificação de Armas e Equipamentos, segundo a Liga, revelou tudo isso. Assim, ele saberia o que a Rússia tenta fazer. A Ucrânia deve enfrentar o aumento na produção de drones e a maior ameaça dos mísseis. Com as defesas aéreas prometidas à Ucrânia, combinadas com o próprio trabalho da Ucrânia no desenvolvimento de drones interceptadores, enfrentar essa ameaça acabou de se tornar possível. A Ucrânia vai interceptar uma parcela maior do que a Rússia lançar, o que só pode ser algo positivo, principalmente porque drones e mísseis russos causam centenas ou milhares de vítimas civis por mês. Sob o aspecto defensivo, essa ajuda militar impulsiona a Ucrânia. Mas há a janela de oportunidade citada por Fedorov. Ele não foi o único a usar esse termo na última reunião em Ramstein. Ruta também usou esse termo, observando que a reunião proporcionou à Ucrânia e seus aliados a capacidade de entrar em uma fase focada na entrega antes de uma cúpula importante da OTAN em Ankara. Janela de oportunidade. Esse é o principal tema de hoje, disse Rutter, acrescentando que a assistência focada nas prioridades da Ucrânia aumentará a pressão sobre a Rússia e a obrigará a se sentar à mesa de negociações e, por fim, entrar em discussões sérias para encerrar essa guerra terrível. Falar da nova fase na entrega de ajuda militar não é conversa fiada. Isso reflete o que a Ucrânia, Rutter e tantos outros na Europa estão vendo agora no campo de batalha. A Ucrânia está em ascensão e a Rússia está tendo dificuldades para alcançar qualquer coisa parecida com o que conseguiu nos últimos 4 anos, apesar de estar no meio de uma ofensiva de primavera e verão que supostamente deveria encerrar a chamada Operação Militar Especial. A realidade no terreno é que as forças armadas da Rússia estão sob muito mais pressão do que estiveram por um longo tempo. A Ucrânia contra-atacou estrategicamente, libertando mais de 600 km² do seu território da Rússia desde o início de 2026. Não é um caso em que a Ucrânia recupera algum território e a Rússia toma muito mais em outro lugar. O Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, afirma que em abril e maio a Ucrânia recuperou mais território do que a Rússia conquistou. Portanto, a Ucrânia está com saldo territorial positivo, enquanto a Rússia está sendo colocada na defensiva. Se você quer falar sobre uma janela de oportunidade, essa mudança de dinâmica é enorme. Isso mostra aos aliados da Ucrânia que mais apoio inevitavelmente levará a uma chance maior de capitulação russa. A reviravolta se deve à campanha de ataques de médio alcance, que será reforçada pelos mísseis Router fabricados na Holanda. Em 20 de junho, o ISW avaliou que a Ucrânia não demonstra sinais de desaceleração nessa frente. Enquanto ataca sistematicamente as pontes que ligam Kherson à Crimeia, isolando a península valorizada por Putin e cortando seu apoio logístico. O Conselho Atlântico também aponta que as estradas nas áreas ocupadas pela Rússia no sul da Ucrânia tornaram-se zonas proibidas devido aos ataques de médio alcance. A campanha enfraquece as tentativas russas de atacar na linha de frente, por isso há pouco progresso dos capazes de Putin. Além da Ucrânia recuperar territórios, há também ataques à infraestrutura energética russa. O resultado é uma estratégia ucraniana brilhante que enfraquece a Rússia a cada passo e virou a maré a favor da Ucrânia, pelo menos durante o fim da primavera de 2026. A Rússia aumentará a pressão no verão. Percebemos isso no fim de maio, quando a nova voz da Ucrânia informou que a Rússia aumentou o número de ataques mecanizados em toda a linha de frente. A pressão criada pela Ucrânia já traz resultados. E mais apoio agora permite manter essa pressão e proteger o país de ataques aéreos russos.
Por isso, o formato Ramstein de junho de 2026 foi tão importante para a Ucrânia. Não é só sobre o dinheiro doado, mas sobre o que ele representa. Um reconhecimento dos parceiros da Ucrânia de que vem a mudança e acreditam que o país pode avançar mais. Um apoio forte agora, com a eficácia de combate russa em queda e a ucraniana em alta em um nível raramente visto em mais de 4 anos de combate, é crucial. A Ucrânia precisa manter o ritmo. Com o apoio de 4 nações europeias, a Ucrânia recebeu o necessário para derrotar a Rússia. A Federação Russa está chegando ao seu limite. A longa guerra de Vladimir Putin com a Ucrânia não está mais apenas colocando pressão sobre seu próprio país. Está destruindo o país por dentro, e há muitos dados que comprovam isso. Grandes especialistas econômicos analisaram essas informações. Eles analisaram os números e chegaram a uma conclusão clara e inevitável. A Rússia está por um fio. Sua economia está a um passo de uma crise sem precedentes. E não há nada que o Banco Central, o governo ou até mesmo o próprio Putin possam fazer a respeito. Nós sabíamos que isso estava por vir. Os alarmes vêm tocando há vários anos. Eles eram discretos no começo, já que a Rússia conseguiu suportar as pressões das sanções ocidentais e o aumento dos custos da guerra nos primeiros anos. Agora, porém, os alarmes são ensurdecedores. Mas antes, obrigado ao Supremacy World War III por patrocinar este vídeo. Se sempre quis comandar um país na Terceira Guerra Mundial, essa é a sua chance. Supremacy World War III é um jogo de estratégia PVP online gratuito, onde você gerencia a economia de uma nação, pesquisa tecnologia militar moderna, constrói exércitos com tanques, jatos, submarinos e muito mais. Depois, enfrente jogadores reais em guerras que se desenrolam ao longo de dias ou até semanas. Você pode forjar alianças, negociar com outros jogadores ou conquistar pela força contra até 99 oponentes. Com a temporada 20 Protocolo do Submundo, a nova troca sombria traz ofertas arriscadas no mercado negro, e oficiais de elite concedem impulsos táticos à sua tropa. Jogadores que se cadastrarem pelo link abaixo ganham um pacote inicial exclusivo de $40, com unidade sazonal gratuita, o Railgun de Elite. Oferta válida por 30 dias, então aproveite para comandar. Quase todas as vozes de especialistas, tanto fora da Rússia quanto até mesmo dentro, estão dizendo a mesma coisa. Quanto mais o conflito se prolonga, mais a economia do Kremlin se aproxima do colapso total. Os detalhes macabros da situação do país foram expostos em um relatório chamado Fim de Jogo, o Estado da Economia Russa, publicado pelo Instituto de Kiel para a Economia Mundial, importante think tank sediado em Kiel, Alemanha. Algumas das vozes mais confiáveis em finanças e economia no mundo contribuíram para este relatório, incluindo Torbjörn Becker, diretor do Instituto de Economia de Transição de Estocolmo, Aritz Schulerik, professor de economia e presidente do Instituto de Kiel, e Matthew C. Klein, um renomado jornalista econômico, autor e editor. Não são só comentaristas opinando ou sendo tendenciosos. Estão entre os principais nomes da área. Eles são procurados por governos e líderes mundiais para avaliações econômicas baseadas em dados reais. Todos concordam que, após mais de 4 anos de guerra com a Ucrânia, a economia russa mostra sinais claros de exaustão estrutural, e o relatório aponta que um desfecho econômico começa a surgir para a Rússia. A economia ainda não colapsou, mas está em seus últimos suspiros. Especialistas listaram várias razões e dados para comprovar isso. Eles explicaram que, com o tempo, a economia da Rússia virou uma economia de guerra, tornando o crescimento econômico quase totalmente dependente do setor de defesa. Em outras palavras, mesmo que a Rússia tenha conseguido manter níveis razoáveis de crescimento do PIB em 2023 e 2024, com níveis mais baixos de crescimento também registrados em 2025, isso ocorreu principalmente porque o governo comprava armas e financiava empresas de defesa em grande escala, e não devido à expansão saudável do setor privado. Não foi porque uma variedade de empresas estava prosperando em todo o país. Isso ocorreu porque o Kremlin investia muito dinheiro em tanques, projéteis e munição para sustentar sua máquina de guerra. E à medida que o setor de defesa se tornou maior, mais rico e mais influente, todo o resto foi comprimido e limitado. O Kremlin tem usado mais financiamentos extrabudgetários, expansão rápida de crédito e apoio indireto do sistema bancário para seguir financiando a guerra. Isso leva a um dos pontos mais importantes do relatório. A Rússia não tem uma fonte infinita de dinheiro para usar e financiar sua guerra indefinidamente. Nos primeiros anos, ela teve 2 formas de financiamento fáceis e acessíveis, que serviram de amortecedor para a economia:
A primeira era a poupança do Fundo Nacional de Riqueza da Rússia, conhecido como Cofre de Guerra de Putin, para ajudar o país caso a operação militar especial fosse mais complicada e longa que o previsto. A segunda era a enorme receita gerada pela indústria de petróleo da Rússia. Ambos esses amortecedores foram desgastados pela guerra desde então. Isso ocorre, em parte, porque mesmo em seus piores pesadelos, Putin nunca imaginou que sua invasão se tornaria a maior e mais sangrenta guerra da história moderna, nem que duraria tanto tempo. Nenhum fundo de guerra seria suficiente para sustentar esse conflito, e não surpreende que o Fundo Nacional de Riqueza tenha caído muito ao longo dos anos. Como o relatório aponta, no início da guerra, o Fundo Nacional de Riqueza equivalia a 6,5% do PIB. Em abril de 2026, os ativos líquidos desse fundo haviam encolhido para 1,8% do PIB, menos de um terço do nível anterior a 2022. O que antes era uma reserva fiscal importante, agora mal serve como reserva de contingência para um país sem acesso aos mercados internacionais de capitais. As receitas de petróleo e gás também despencaram, como resultado direto das sanções ocidentais, dos ataques ucranianos e do fato de muitos países simplesmente se recusarem a fazer negócios com Moscou. Mais uma vez, o relatório cita evidências claras para demonstrar isso. As receitas de petróleo e gás, que sustentam a aritmética fiscal da Rússia, despencaram. 45% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre de 2026 e 38% nos primeiros 4 meses. Isso reflete os efeitos das sanções mais rigorosas aos produtores de energia russos e dos ataques de drones ucranianos, que afetaram a infraestrutura de exportação, deixando até 40% da capacidade de refino para exportação fora de operação em março. Com as reservas esgotadas, o déficit orçamentário da Rússia apenas no primeiro trimestre de 2026 chegou a impressionantes 4,6 trilhões de rublos, ou 59,5 bilhões de dólares. Isso já supera a meta anual de 3,8 trilhões de rublos, ou 49 bilhões de dólares. Na prática, especialistas afirmam que a Rússia já esgotou as opções fáceis de financiar a guerra. Agora, ela precisa depender das opções mais problemáticas, aquelas que pioram a vida das pessoas, levam a economia para mais perto do abismo e arriscam arruinar a Federação Russa por gerações futuras. Como aumentar os impostos a níveis recordes, tomar empréstimos enormes e congelar ou até mesmo cortar grandes partes dos gastos civis para desviar ainda mais recursos para a produção militar. O Kremlin recorre até a táticas mais escusas e fora dos registros, usando o sistema bancário russo para financiar indiretamente sua máquina de guerra. Como resultado direto, o relatório aponta que a dívida corporativa aumentou em 34 trilhões de rublos, cerca de 438 bilhões de dólares, desde o início da guerra, deixando muitas empresas russas sob crescente pressão financeira, já que os custos de empréstimos continuam subindo. Agora, antes do início do conflito, esse número estava próximo de zero. Todas as estatísticas, todas as métricas e fatores macroeconômicos que realmente importam estão indo na direção errada. Algumas mudam devagar, outras rapidamente, mas todas juntas criam um cenário sombrio para a Rússia e seu povo. Como resultado, o Kremlin está fazendo o que sempre faz, está mentindo. Obviamente, percebe o lado negativo, os impactos de suas ações, mas não se importa o bastante para detê-los, pois isso exigiria encerrar a guerra, o que Putin se recusa a fazer. Então, a liderança da Rússia está usando seu manual clássico de engano e propaganda para tentar encobrir e minimizar os problemas que enfrenta. O relatório Kiel observa, por exemplo, que muitos indicadores econômicos não são mais publicados, e especialistas questionam a confiabilidade das estatísticas macroeconômicas oficiais restantes. Mesmo divulgados ao público, os autores do relatório destacam que os números provavelmente são ajustados ou manipulados, tornando-os pouco confiáveis. Em relação à inflação, por exemplo, a Rússia afirma ter começado 2026 com uma inflação de 6%, que foi diminuindo gradualmente com o passar dos meses. No entanto, há uma série de evidências que sugerem que ela é, na verdade, muito mais alta. Como o fato de que a taxa de juros no início de 2026 era impressionante 16% e mal diminuiu desde então. Especialistas também destacam inconsistências entre o nível de inflação divulgado e a política monetária, já que o Banco Central age como se a inflação fosse bem maior do que declara. Por que o Banco Central mantém sua taxa de juros em um nível que implica taxas de juros reais em 2 dígitos, quando a taxa de juros real mal era positiva antes da guerra? Não sabemos ao certo, mas essas questões indicam que os números oficiais da inflação são muito questionáveis. Em resumo, nada faz sentido, e as más notícias não param por aí para a Rússia.
Antes de continuarmos o relatório e analisarmos o que isso significa, inscreva-se no programa militar se quiser ver mais análises como esta. Explicamos tudo detalhadamente toda semana. O relatório de Kiel aponta que, mesmo recorrendo a todos os truques para financiar e manter a guerra, a Rússia ainda enfrenta desafios quase insolúveis. Matthew C. Klein observa, por exemplo, que a limitação fundamental que a Rússia enfrenta hoje não é o acesso ao dinheiro, mas sim o acesso a pessoas, tecnologia e capacidade produtiva. Crédito, impostos ou empréstimos não vão gerar os trabalhadores que a Rússia precisa para sobreviver nos próximos anos. Nenhuma artimanha pode restaurar indústrias negligenciadas ou desfazer o dano que a economia de guerra causou e ainda causa à sociedade. Nas palavras de Klein, o governo pode mobilizar recursos financeiros adicionais com escassez recorde de mão de obra e sanções limitando importações essenciais. O aumento dos gastos tende mais a gerar inflação do que ampliar a produção militar. E isso leva a outro ponto, as sanções. Elas se dividem em dois tipos. As sanções ocidentais convencionais, como congelamento de ativos, restrições bancárias, tetos de preços e controles de exportação. Também há sanções ucranianas de longo alcance, que incluem ataques com drones e mísseis à infraestrutura russa, como refinarias, oleodutos e depósitos de combustível, alvos centrais do setor energético do Kremlin. Ambas foram eficazes, mas de formas distintas. Por exemplo, as sanções financeiras do Ocidente levaram tempo para fazer efeito. Felizmente, com o passar dos anos, o impacto ficou mais evidente. O relatório destaca que as sanções econômicas aumentaram as restrições orçamentárias da Rússia e dificultaram a arrecadação de receita para financiar a guerra. Elas reduziram a receita de energia, elevaram custos de importação, enfraqueceram as finanças do Kremlin e dificultaram a produção militar, pois Moscou não consegue mais importar facilmente os componentes e materiais que deseja do mundo todo. Dito isso, o relatório revela que a Rússia ainda arrecadou aproximadamente 160 bilhões de dólares com exportações de petróleo e 39 bilhões de dólares com exportações de gás em 2025. Isso indica que, apesar das sanções terem algum efeito, não eliminaram totalmente as receitas do Kremlin. As sanções de longo alcance da Ucrânia são mais dramáticas, explosivas e potencialmente mais impactantes na geração de benefícios imediatos. Os ataques contínuos a várias refinarias críticas em diferentes regiões da Rússia ignoram a burocracia associada a punições financeiras e políticas, destruindo a própria infraestrutura da qual a Rússia depende para armazenar, processar e transportar petróleo. Esses ataques prejudicaram muito a capacidade produtiva do país, impactando diretamente sua receita. Quanto mais frequentes e duradouros forem esses ataques, mais devastadores tendem a ser. Somando fatores como a queda do Fundo Nacional de Riqueza, aumento dos gastos com a guerra e redução das receitas do petróleo, fica clara a dimensão da crise para a qual a economia da Rússia caminha. O Kremlin tem poucas esperanças. A primeira é a volatilidade do petróleo. O relatório Kiel destaca que as perspectivas econômicas da Rússia podem variar conforme os preços do petróleo. Para ser mais preciso, se o petróleo subir, isso obviamente é uma boa notícia para a Rússia, já que significa que eles podem arrecadar mais dinheiro por cada barril exportado. Se cair, no entanto, os problemas do país vão se agravar. Como o próprio relatório observa, essa ideia foi demonstrada durante a guerra no Irã. A situação mudou após um grande ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã, que fez o preço do petróleo disparar. Especialistas dizem que até um aumento temporário no preço do petróleo pode gerar grande receita, enquanto preços altos por mais tempo podem eliminar as restrições financeiras da Rússia na guerra. Mesmo com preços mais altos do petróleo, o Kremlin ainda enfrenta problemas como escassez de mão de obra, produção limitada e efeitos das proibições de importação e exportação. Para começar a resolver esses problemas, Moscou precisa contar com sua segunda tábua de salvação, a China. Enquanto vários países se afastaram da Rússia, a China foi uma das poucas grandes nações a manter negociações com o Kremlin, mostrando a importância fundamental dessa relação para a continuidade da guerra. O relatório observa, por exemplo, que a China agora responde por mais de 1/3, 35% para ser exato, de todo o comércio exterior da Rússia. Ela também fornece a maioria dos produtos de uso dual e componentes militares que seguem entrando em grande quantidade na Rússia para uso em fábricas de drones e mísseis. Mas esse acordo não é uma via de mão única. A China também tira muito proveito disso. Ela paga incríveis 40% a menos pelo gás russo em comparação com outros clientes, por exemplo.
Ela ampliou sua influência no comércio, finanças e cadeias de suprimentos industriais russas. E com o passar do tempo, a dependência da Rússia em relação à China só aumentou, a ponto de Pequim ser agora o maior cliente de Moscou, seu maior fornecedor, maior provedor de tecnologia e o apoio financeiro mais crucial. Isso não é uma parceria, argumenta o relatório. É uma dependência cada vez mais assimétrica. Apesar de ambos os países terem benefícios concretos, a parceria não é uma coalizão de iguais, mas um acordo cada vez mais desequilibrado, onde uma parte acumula vantagens estruturais às custas da outra. Então a Rússia está ficando mais fraca não só economicamente, mas também politicamente. A China tira o máximo proveito desse relacionamento, e Moscou só pode concordar e aceitar as exigências de Pequim. Os autores do relatório ressaltam que isso não indica que a economia russa está prestes a desmoronar. Em vez disso, eles argumentam que todos os dados sugerem que o país está numa corda bamba, cada vez mais frágil, e que bastaria muito pouco para fazê-lo despencar. Os especialistas econômicos do relatório de Kiel não são os únicos a levantar sérias dúvidas sobre o futuro financeiro da Rússia. Diversos principais serviços de inteligência europeus compartilham a mesma opinião. Em relatório publicado pelo jornal alemão FAZ, fontes de inteligência foram citadas afirmando isso. A Rússia chegou a um estado explosivo por causa dos níveis absurdos de gastos de guerra, somados ao efeito das sanções, do isolamento e dos ataques ucranianos à infraestrutura petrolífera. O relatório destaca as mesmas vulnerabilidades e riscos já mencionados. Analistas de inteligência argumentam, por exemplo, que o setor bancário da Rússia está sendo submetido a níveis insustentáveis de pressão. Eles acreditam que o Kremlin infla artificialmente seus balanços para ocultar tendências imprudentes e mencionam as dívidas ocultas crescentes da Rússia, em empréstimos preferenciais e linhas de crédito que bancos concedem a empresas de defesa sob comando do Kremlin. Segundo essas agências, até na Rússia vários funcionários já expressam abertamente temores de uma recessão iminente e afirmam que a máscara está caindo. A Rússia está tentando desesperadamente passar a imagem de que sua economia é dinâmica, vibrante e resiliente, mas a realidade já não corresponde a esse quadro. As carteiras de empréstimos dos bancos pioram, empresas estão inadimplentes. O crescimento econômico ficou negativo no primeiro trimestre de 2026. Empresas do setor civil estão sendo abandonadas e nem as medidas mais desesperadas do Banco Central controlam a crise. Além disso, a guerra está ficando cada vez mais cara, com estimativas apontando que o Kremlin pode gastar ao menos 27 bilhões de dólares a mais em seu setor militar este ano do que o planejado. Por isso, agências de inteligência e especialistas econômicos concordam que o poder está deixando a Rússia e indo para seus adversários. E cabe a eles aproveitar esse fato. Um novo pacote de sanções direcionado aos bancos russos pode ser suficiente para levar a economia do Kremlin a um colapso. Uma queda prolongada nos preços do petróleo pode ter efeito similar. Os autores do relatório Kiel sugerem que formuladores de políticas ocidentais avaliem cuidadosamente como tirar melhor proveito dessa situação. Recomendam impor tetos de preços mais rígidos ao petróleo e renovar esforços para limitar os movimentos da frota fantasma da Rússia. Eles argumentam que controles mais rígidos sobre o comércio entre Rússia e China dificultariam para Moscou manter a guerra por mais tempo. Alguns defendem uma tarifa de apoio à Ucrânia sobre todo o comércio restante com a Rússia. Por exemplo, qualquer país que ainda compre GNL, produtos químicos e fertilizantes russos, teria que pagar uma taxa adicional que seria destinada à defesa e reconstrução da Ucrânia. Como diz Merit Schulerich, os últimos meses mostraram que a aplicação do regime de sanções faz uma diferença real, e é preciso fazer mais em relação à fiscalização. As vulnerabilidades econômicas crescentes da Rússia só importam se tornarem uma alavanca estratégica duradoura. Obrigado novamente ao Supremacy World War III por patrocinar este vídeo. Baixe o jogo gratuitamente usando o link na descrição e resgate seu pacote inicial de $40, incluindo o exclusivo Elite Railgun, disponível apenas para novos jogadores pelos próximos 30 dias. Para entender os problemas crescentes de Vladimir Putin, assista ao vídeo sobre como o presidente russo perde o controle da Chechênia. Ou assista a este vídeo para descobrir como a Ucrânia conseguiu o impossível, alcançando algo que nem mesmo a OTAN conseguiu. E por fim, não se esqueça de se inscrever para mais notícias de última hora e análises aprofundadas sobre esta guerra e outros grandes conflitos ao redor do mundo.